Bom dia, segunda-feira, dia 6 de abril, nosso combate de todo dia está começando. Entramos na quarta semana do nosso programa, acompanhando o comportamento das pessoas nesta época em que as autoridades afirmam que ficar em casa é importante para evitar o crescimento rápido de casos da doença Covid-19. O Bom Dia Brasil acabou de trazer o resultado de uma pesquisa do Datafolha mostrando um elevado apoio popular às medidas de isolamento. 76% dos entrevistados defendem que as pessoas fiquem em casa, mesmo que isso implique no impacto econômico, no impacto nos empregos. Mas as imagens do fim de semana são preocupantes. Muita gente foi passear, aproveitar o bonito domingo de sol de outono que apareceu em boa parte do Brasil. Hoje, o estado mais populoso do país, São Paulo, decide se prorroga as regras de fechamento do comércio, fábricas e serviços não essenciais. O Ceará já anunciou que mantém as regras até o dia 20 de abril. A gente vai detalhar também mais um sintoma para reconhecer a doença que tem confundido muita gente. Dor no peito, como se fosse um ataque do coração. O objetivo do nosso programa é tirar as suas dúvidas com a ajuda dos especialistas convidados. Escreva para a gente pelas redes sociais, usando a hashtag PerguntaCorona. Tudo junto, Pergunta Corona. Aqui com a gente no estúdio estão o infectologista Lívio Dias e a geriatra Maísa Cairala. A gente sabe que não é fácil ficar em casa, ser privado das atividades diárias, da companhia da família, dos amigos, mas o isolamento social é necessário, como a gente vem falando aqui, para evitar que o novo coronavírus se espalhe rapidamente, quebrando o sistema de saúde com tantos casos chegando ao mesmo tempo. A gente repete, as autoridades de saúde também repetem. Mas olha as cenas que a gente registrou no fim de semana. Essas imagens são do Rio de Janeiro, a Feira da Glória. Tinha muita gente ontem, todo mundo junto, aparentemente sem nenhuma preocupação com o risco de se contaminar. E em São Paulo, a gente tem imagens dessa praça na zona oeste da capital paulista. Fim de tarde de domingo, o pessoal curtindo como se não houvesse risco, como se não houvesse recomendação de médicos e especialistas do mundo todo para manter o distanciamento entre as pessoas. E por que isso é importante? A próxima imagem vai revelar. Essa imagem mostra um cartaz colocado no Hospital Particular de São Paulo. Todos os leitos estão ocupados por causa da pandemia, todos. Isso deixa claro como essa doença não afeta apenas o paciente, mas, como dizem as autoridades, atinge também o sistema de saúde. E a nossa contribuição, neste momento, tem que ser não adoecer. Em Teresina, um aplicativo com GPS está sendo usado para monitorar mais de 200 mil celulares nesse período em que o isolamento social é importante. E o resultado, muita gente não tem levado as medidas de restrição a sério. O Felipe Pereira tem os detalhes de como funciona esse monitoramento que é feito pela Prefeitura de Teresina. E as conclusões são preocupantes, né, Felipe? Bom dia para você. É isso mesmo, Márcio. Um bom dia a você, um bom dia a todos. Olha, a Prefeitura de Teresina está fazendo esse monitoramento tendo como base a movimentação de celulares na cidade. A tecnologia não identifica o dono do aparelho, apenas a circulação dele. O sistema reconhece o local onde o aparelho permanece por mais tempo como sendo a residência. Quando ele se afasta por mais de 450 metros desse ponto, é considerado um descumprimento do isolamento. E eu repito, não há a identificação do dono do aparelho. A Prefeitura usa como base os domingos porque é o dia de maior isolamento da semana. E, infelizmente, houve uma redução no nível de afastamento social registrado no dia 22 de março. A gente tem aqui, inclusive, o gráfico, olha, no dia 22 de março, houve esse percentual aqui, 69% de isolamento social. E aí, no domingo seguinte, aqui identificou 63%. Então, houve essa queda. Mais à frente, a gente tem o sábado seguinte, que foi esse do último fim de semana, com 60%. Não está aqui no gráfico, mas a gente já tem a informação repassada pela Prefeitura de que chegamos a 66%, ou seja, esse percentual não chegou ao dia 22 de março, quando tivemos um percentual razoável, e nem chegou também aos 73%. Esse percentual de 73% é a meta da Prefeitura de Teresina para a gente ter aí um isolamento mínimo da população.
Vale lembrar que aqui no estado do Piauí são 24 casos confirmados da doença. A gente tem 20 casos somente aqui na capital e 4 pessoas já morreram aqui no Piauí por conta da Covid-19. Márcio. Muito obrigado, Felipe. Quer dizer, se a gente usar esse número aí como padrão, é um tanto preocupante. Obrigado mesmo, até a próxima. Porque se a gente sabe que é importante se isolar e se a gente percebe que as pessoas defendem isso, numa pesquisa de opinião, 76% falam, eu sou a favor de ficar em casa, sou a favor do isolamento. Mas se elas não fazem isso, isso é um risco. Com certeza, isso é um risco enorme. Então, a gente está tentando fazer o controle dessa epidemia no Brasil, na verdade, no mundo como um todo. Essas medidas de isolamento se mostraram efetivas no mundo inteiro, então são medidas importantíssimas. E nessa fase em que a gente está esperando realmente um aumento do número de casos, essas medidas de isolamento são ainda mais importantes. Então, as pessoas, claro, estão cansadas dessas questões do isolamento, realmente exige um certo grau de sacrifício individual, mas essas medidas não podem ser relaxadas agora, nesse momento, de maneira alguma. Pois é, doutor Lívio, doutora Maísa, eu nem dei bom dia a vocês, desculpa, bom dia. Bom dia, porque Márcio. eu acho que a impressão que muita gente tem é aquele velho menosprezo da doença. Só os idosos ficam doentes da forma mais grave, 80% dos sintomas são brandos, algumas autoridades saem às ruas, vão ver como é que está a população, quando talvez fosse melhor ter ido ver os hospitais, mas querem ver de perto a população e se arriscam a pegar a doença. Muito jovem está pegando essa doença também. Sim, e a mortalidade dos jovens está aparecendo agora. A gente tem visto algumas pessoas, inclusive alguns relatos associados à obesidade. E é extremamente importante, né? A gente fala muito assim como geriatra, você tem que ficar em casa. Mas por que você tem que ficar em casa? Eu acho que agora, Márcio, é o momento da gente ter resiliência, cautela. Acho que até mesmo uma questão de sabedoria e inteligência nesse momento da gente persistir. O Brasil, São Paulo, o estado de São Paulo, ele tem sido um militante nesse movimento de ficar em casa. E a gente vê, por exemplo, a curva comparada com a cidade de São Paulo e a cidade de Nova York, que talvez a gente tenha um pouquinho mais de sucesso porque a gente está fazendo o nosso isolamento, né? Se a gente pensar que hoje o isolamento, ele infecta uma pessoa, 2 e não 1 a 6, que é sem isolamento, e a gente pensar que 70% da população vai fazer o isolamento, a gente vai ter 250 mil internações. Então, se a gente não fizer isso, se não tiver essa medida, não haverá hospital para tratamento de todos. Nenhum lugar do mundo teria. Nenhum lugar do mundo. Lembrando que o idoso, ele precisa, em média, de 15 dias de UTI, é a população que mais morre, em torno de 30% dos casos. E lembrando também que o jovem passa isso para o idoso, e hoje a gente sabe que os hospitais da periferia do estado de São Paulo, da cidade de São Paulo, já estão acometidos. Quer dizer, é uma doença hoje que ela sai do epicentro da cidade de São Paulo, provocando já um aumento na periferia. É que tem muita gente, não vamos dizer que todo mundo faz por mal. Eu vou descumprir o isolamento, vou passear mesmo. Não, tem muita gente que quer se exercitar. A gente tem imagens do fim de semana também, no calçadão de várias praias do país, tem no Rio de Janeiro, tem no Ceará, tem no Nordeste, tem aqui em São Paulo, obviamente na costa aqui do estado de São Paulo. Muita gente andando na praia para se exercitar. O próprio ministro Mandetta, técnicos do Ministério da Saúde dizem que é importante se exercitar. Só que as pessoas não percebem, e aí eu queria que o senhor frisasse isso, doutor Lívio, que foi autorizado que elas fizessem exercício, mas veja só, sem aglomeração. Mas eu sei que é difícil para a pessoa que eu quero andar no calçadão, quando chega no calçadão está cheio. Ela tem que ser a primeira a falar, está cheio, volta para casa. Acho que ninguém quer voltar para casa. Ninguém quer dar o braço a torcer. Poxa, se ele está fazendo, eu também posso. Mas a aglomeração, de novo, é um risco. É um risco tremendo. A aglomeração, ela faz com que o vírus circule com muito mais facilidade, independente de uso de máscara, independente de outras medidas de contenção. O isolamento é uma medida fundamental nessa fase. E quanto mais o isolamento funcionar, menos a gente vai perceber. Então, menos casos vão acontecer e talvez ele tenha esse efeito contrário de passar essa sensação de segurança. À medida que o isolamento funciona, que menos casos acontecem, menos pessoas são infectadas, a gente tem esse risco de a população perceber que a doença não é tão importante assim. E a gente tem que ter essa consciência que sim, essa é uma infecção extremamente importante, extremamente grave e depende de cada um pensar nesse coletivo e no caso de identificar que aquela situação está gerando aglomeração, voltar para casa, procurar um outro horário ou tentar se exercitar dentro de casa, que seria a forma mais saudável de se exercitar. É triste isso, mas essa consciência talvez só venha quando a gente sabe como está uma emergência de hospital,
como está o atendimento no hospital. O Ministério da Saúde disse no sábado, na entrevista coletiva, que as emergências dos hospitais públicos estão vazias. Ou seja, os casos de Covid-19 não chegaram com força ainda nos hospitais públicos. Mas nos hospitais particulares, o cenário é muito diferente. Sem dúvida. E a expectativa é que essa realidade mude e provavelmente já está em processo de mudança para que todas as emergências, então é um vírus extremamente democrático nesse sentido. Então, a forma Vai como pegar o hospital rico e o hospital pobre. Justamente. A forma como ele chegou no Brasil, né? Então, como ele veio do exterior, de pessoas que tinham viajado para fora, então fez com que o vírus se concentrasse nas principais capitais, nos principais locais onde a gente tem grandes aeroportos. Então, essas são as portas de entrada. Mas é bem possível que nos próximos dias, nas próximas semanas, a gente observe uma distribuição muito maior do vírus, que é o que já está acontecendo, na verdade. Então, o que aconteceu nos hospitais privados vai se refletir nos próximos dias ou talvez já esteja até acontecendo nos hospitais públicos também. A gente tem aqui no nosso telão os números atualizados pelas secretarias estaduais de saúde. Eu vou ali para a gente chegar mais perto disso. Veja só, números confirmados, de casos confirmados até agora, 11.298. E número de óbitos, número de mortes, 489 mortes. A gente vai ter também as mortes, a gente está fazendo um acompanhamento das mortes, os casos, os registros, as mortes registradas diariamente. Começamos no dia 17 de março com uma morte. Você percebe que as barrinhas, a gente tirou os números para não poluir tanto o gráfico, mas essas barrinhas começam a subir a partir do dia 30 de março, com 23 casos, no dia 31, 42, caiu um pouco para 40, deu um salto para 58, 60, 73 no dia 4 de abril, no sábado. Ontem, é o dado mais recente que a gente tem, houve uma queda aí nos registros de mortes, 54 mortes pelos números do Ministério da Saúde, uma queda de 26% em relação ao sábado. Isso não significa tranquilidade, né, doutora Maísa? Isso não significa que, houve menos mortes, que bom, vamos comemorar. De maneira alguma, e exatamente isso que o Lívio disse, né? O abrandamento hoje dessa política de resguardar, de isolar, é um motivo para a virada e a piora da pandemia aqui no Brasil. E lembrando que a gente não testa todo mundo, Márcio, não são todos, não é 100% da população que tem o teste. Então, os números, eles existem, mas, na verdade, a gente não tem um número real da infecção no Brasil. O governo quer trazer, o governo federal disse que comprou 20 milhões de testes, os estados estão fazendo isso também, aqui São Paulo quer testar muita gente também, o Rio de Janeiro está testando muita gente também. E isso vai dar um caso mais, uma ferramenta para termos números mais fiéis, mais reais desses casos confirmados. Hoje, esses números, 11.298, dizem que é muito abaixo do que realmente temos. Sim, sim. Então, inicialmente na epidemia, os testes eram fornecidos para qualquer pessoa com quadro suspeito, principalmente aqueles que vinham de fora do Brasil. Agora, a política mudou em relação ao fornecimento dos testes para os casos mais graves. Aqui em São Paulo já existe uma tendência de testar todos os quadros gripais, então é possível que a gente tenha um retrato muito mais real agora que a gente está testando mais pacientes nessa fase. Um cuidado que a gente tem que ter em relação aos testes é que os testes não são idênticos entre si, então alguns testes não funcionam logo no início dos sintomas e são próprios para fases mais tardias, então depois de 7 dias do início dos sintomas. Então, ainda assim, a gente vai ter que ter muita cautela em relação aos números, a depender do teste que foi utilizado e em que população que esse teste foi aplicado. Mas não deixa de ser um bom termômetro para a gente ver como está esse crescimento aqui. Com certeza. É fundamental fazer o diagnóstico preciso. A gente precisa saber dos casos graves, mas a gente também precisa saber dos casos leves para saber como que a doença está se comportando na população. Então, isso é fundamental. E monitorar essa pessoa, né? Isso. Para que ele se isole. Monitorar esse doente, que pode ser assintomático, que inclusive é 30% das crianças, ou esse jovem que está despreocupado lá na praça. Mas aí que está a dificuldade, monitorar esse doente e as pessoas que tiveram contato com essa pessoa. Haja equipe de vigilância epidemiológica para fazer esse monitoramento todo, né? Sim. Dá trabalho, mas é necessário. É necessário e se a gente tiver o engajamento comportamental, se as pessoas se isolarem espontaneamente, a gente facilita muito esse trabalho. Então, se as pessoas têm consciência que ao ter sintomas ou estarem com uma suspeita de corona e se isolarem espontaneamente, isso reforça as medidas de vigilância. É a colaboração que cada um pode dar. Para muita gente, tem sido difícil convencer os parentes idosos a ficarem em casa. Aqueles que têm uma rotina na rua, gostam de ir no banco, conversar na padaria, fazer compras. Esses estão sentindo muito perder essa liberdade. Mas, de novo, é necessário.
Eles precisam ser protegidos, já que a partir dos 60 anos aumenta a chance de desenvolver a forma mais grave da doença. Por isso, a gente conversou com um especialista em gerontologia para dar dicas de como lidar com os idosos neste momento. A primeira coisa que eu gostaria de destacar é o risco de, nesse momento que está sendo tão difícil fazer essa gestão, das famílias, das pessoas idosas, o risco de nós aumentarmos o preconceito contra a pessoa idosa. Porque fica parecendo que são só os idosos que estão resistindo à questão do isolamento e isso, como a gente sabe, está sendo difícil para todo mundo. Então, a primeira dica é que as pessoas devem se colocar no papel dessa pessoa idosa. A pessoa idosa já tem uma agenda bastante restrita, já tem uma socialização bastante difícil. Então, é muito complicado para ela agora abrir mão das funções, das pequenas tarefas que ela valoriza tanto no seu dia a dia. Então, a primeira coisa é não querer dar ordem para o seu pai, para sua mãe, não tratar a pessoa idosa como uma criança. A pessoa idosa não é uma criança, é um adulto. Então, se você for falar com a pessoa idosa dando ordem, impondo alguma coisa, isso já vai dificultar bastante o convencimento. A segunda coisa é se incluir nessas tarefas, não é? Dizer sempre nós é que temos que fazer isso, nós é que temos que fazer aquilo, porque afinal de contas é toda a sociedade, não são só os idosos. E a terceira coisa é que você precisa ter uma coisa mais emotiva, não é? Você tem que fazer esse pacto emotivo com a pessoa idosa para que você mostre para ela como é importante o que você está falando, que ela é importante na sua vida, que você dá valor para ela, que você a ama. Então, há todo um pacto emotivo que precisa ser construído, porque as pessoas ainda não se convenceram, eu acho que a grande dificuldade é essa, de que nós vivemos numa sociedade envelhecida. Então, elas não conseguiram ainda aprender a se comunicar melhor com as pessoas idosas. O saber falar, né? O saber se comunicar, o transmitir a mensagem da forma mais clara para esse idoso pode ser difícil nesse momento. E eu lembro dos idosos que moram sozinhos. Essa situação é mais difícil ainda, porque minha mãe mora no Rio de Janeiro, por exemplo, eu não estou visitando. Todo dia eu ligo para ela, mas eu falo para ela não sair. Como convencê-la a não sair? Então, Márcio, é uma questão de educação agora, né? Eu acho que precisa se educar. Inclusive, houveram alguns relatos de que as pessoas mentiam para esses idosos. Olha, vai tirar a tua aposentadoria, você... Então, isso não funciona assim. Então, os idosos, eles não são infantilizados, eles não devem ser infantilizados. Precisa explicar que a carga da doença nessa população deste vírus é muito maior, seja ele com 60 anos, seja ele com 80 anos. Porque o envelhecimento promove a diminuição da sua defesa, da defesa imune, e o número de doenças que comumente ocorre quando você envelhece, como diabetes, aumento da pressão e doenças cardíacas, aumentam ainda mais a chance de complicação desse vírus. E tem uma questão muito, muito clara. Esses pacientes que não falecem, ou seja, que não têm o desfecho pior que é a morte, numa internação dessas, ele sai do hospital com uma função muito pior, quer dizer, ele muito mais debilitado. Então, mais do que nunca, é preciso o apoio, o isolamento humanizado desse paciente em casa. Minha mãe também não está comigo, está sozinha numa cidade do interior, para que ela possa não ter o risco, eu também estou me privando disso, não ter o risco da contaminação. Uma vez esse idoso tendo lá pelo 6º, 7º dia da doença, a chance de que ele venha precisar de uma UTI e que ele tenha um desfecho ruim é muito maior. Os dados da Itália e da China mostram em torno de uma mortalidade em torno de 30% de uma população com 80 anos. Nossa. Agora, a situação também é preocupante, já falamos disso aqui no programa, mas é sempre bom repetir, nos abrigos, nos asilos, nos locais que recebem esses idosos. O cuidado tem que ser muito maior entre as pessoas de cuidadores, funcionários, nessa população, nesse momento ali. Sim, muito importante. A gente tem dados, inclusive, recentes de agora, 78 mil pessoas hoje no Brasil moram nessas instituições. É um grande número de casos. E se você é cuidador de uma pessoa debilitada, principalmente esses mais acamados, o cuidador ele deve ter um grande empenho para a higiene pessoal, uso de máscara, cuidado na troca das fraldas, porque a contaminação dessa população, por ser mais frágil, por ser uma população que tem mais doenças e por isso ele está institucionalizado e acamado e de uma forma mais... de uma saúde um pouquinho mais debilitada, ele é uma chance maior de contaminação. Os dados mostram, inclusive, que em cidades como Madrid e Estados Unidos, a mortalidade foi alta, em torno de 40% desses pacientes.
Com as ruas das cidades mais vazias, menos carros circulando, você sabe o que está acontecendo? A qualidade do ar, já deve ter percebido, está bem melhor. É o que constatou um estudo do INEA, o Instituto Estadual do Ambiente, lá do Rio de Janeiro. Sobre esse estudo, eu converso agora ao vivo pela internet com a chefe de avaliação do setor de qualidade do ar, Ana Carolina Belot. Ana, bom dia para você, é um prazer ter você aqui no nosso programa. Ar mais puro é pelo menos uma boa notícia nesse momento, né? Com certeza. Na verdade, diante de tanta notícia difícil que a gente está recebendo, pelo menos isso nos acalenta um pouco. Por quê? Menos carro, menos fábrica? Tem alguma... A gente parou de funcionar alguma coisa que teve um peso maior nessa pesquisa, nessa avaliação? Então, Márcio, na verdade, o que acontece? A gente fez uma avaliação de uma semana antes da quarentena e depois dos dias que sucederam na quarentena, né? O que a gente verificou? A gente verificou que algumas estações que eram muito próximas a regiões onde você tem vias movimentadas, onde você tem muito engarrafamento, congestionamento, essas estações de monitoramento demonstraram uma queda significativa na concentração de poluentes. Então, isso nos leva a crer que, assim, durante pelo menos as primeiras 2 semanas, né, a quarentena foi bastante respeitada e tanto menos veículo quanto a falta de engarrafamento fez essa concentração de poluentes diminuir. Em algumas regiões, no município do Rio, a gente pegou até 77% de redução na concentração. E no município de Duque de Caxias, que também fica na região metropolitana do Rio, a gente pegou uma diminuição de 45%. Isso é bastante significativo. E a gente associou direto aos carros, primeiro pela localização dela e segundo que tinha muito a ver com a quarentena. As pessoas pararam de se locomover, né? Mas só centrando fogo nisso aí que você falou, aqui em São Paulo, por exemplo, metade, houve uma queda de metade dos índices de poluição de acordo com a CETESB, o órgão que monitora a poluição aqui no estado de São Paulo. Mas houve diferenças em algumas regiões, por exemplo, no centro da cidade, a queda foi maior do que em outras regiões na periferia. Aí no Rio também aparece isso? Tem alguma região onde a poluição tenha caído menos? Ou seja, mais gente continua circulando, alguma fábrica continua funcionando? Tem uma diferença? Então, na verdade, a gente verificou que, por exemplo, a gente tem uma estação que fica muito perto de uma refinaria em Manguinhos, e aí nessa região, apesar dela também ser próxima à Avenida Brasil, não teve muita diferença. Então, a gente associou também porque ela está muito perto da refinaria e a refinaria não parou. Então, assim, algumas regiões a gente percebeu isso sim. As que deram mais característica são as regiões que monitoram basicamente o fluxo de carros. Agora, ninguém fica feliz, claro, com o fechamento de fábrica, menos gente circulando na rua por causa de uma medida tão dura como é o isolamento, que tem que ser feita, mas é dura. Quando voltar, quando tudo voltar ao normal, e um dia vai voltar ao normal, a gente torce que seja logo, a poluição vai subir de novo. Tem como não subir de novo? Eu sei que a gente está saindo agora do assunto coronavírus. Tem como manter esse índice pelo menos um pouco mais baixo? Na verdade, assim, a gente tem algumas coisas que a gente pode fazer para contribuir, né, com a queda dessa concentração de poluentes. O principal é a gente manter, porque aqui no Rio de Janeiro, o último inventário demonstrou que a influência dos carros é de 77% na concentração desses poluentes, né? Então, assim, o que a gente pode fazer como cidadão? É manter a nossa manutenção do carro em dia, isso é muito importante, porque se o carro estiver fazendo a queima completa dos combustíveis, você já tem uma queda considerável dos poluentes. Então, assim, principalmente manter a manutenção em dia, sempre estar com o carro correto. Pequenos deslocamentos, a gente preferir utilizar transporte público ou bicicleta. Na verdade, é isso, assim, que a população pode fazer, porque as indústrias elas já são muito monitoradas, a gente já monitora chaminés das indústrias, mas, assim, é muito importante que o cidadão que é responsável também, que é corresponsável pela essa qualidade do ar, contribua fazendo a sua parte. De novo, a participação de todos nós. Ana Carolina Belot, do Instituto Estadual do Ambiente, o INEA do Rio de Janeiro. Muito obrigado pela sua entrevista, foi ótima. Obrigada a vocês. Bom dia para você. Agora, falando no noticiário internacional, tem novidades no Japão. O primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, afirmou que vai declarar estado de emergência em Tóquio e outras 6 províncias para reforçar o combate ao coronavírus. Muito se falava aqui no Brasil. Veja só o Japão, não tem poucos casos por lá, não tem isolamento social.
Olha o que está acontecendo agora. Declarar emergência em Tóquio. Quem traz os detalhes para a gente é o repórter Carlos Gil. Gil, boa noite para você aí no Japão. Foi com uma certa demora que o Japão tomou essa iniciativa, né? Foi com uma certa demora sim, Márcio. Bom dia para você, bom dia para todo mundo. Agora, o pico de casos em Tóquio acabou sendo determinante para essa decisão do primeiro-ministro Shinzo Abe, que relutou muito para declarar o estado de emergência, que aí no Brasil vai começar a valer ainda hoje, né? Amanhã para o Japão, porque a gente já está no fim do dia, mas ainda hoje à noite no Brasil, o estado de emergência aqui do Japão já vai estar valendo. O que aconteceu? Tóquio vinha registrando há algumas semanas, era uma cidade que tinha ali 20, 30 casos, nessa média estabilizada, e de repente deu um pico, passando de 100, 5 vezes mais, 3 dias seguidos, de sábado até hoje foram 343 casos, então realmente a pressão acabou ficando muito grande. A governadora de Tóquio era uma das políticas que mais pressionavam, a opinião pública estava vindo junto, né, para pedir esse estado de emergência. Agora é um estado de emergência, como você disse, Tóquio e mais 6 províncias, no total de 7, o Japão tem 47, então dito assim, parece pouco, mas quando a gente vai ver em termos populacionais não é pouco não, porque Tóquio e as províncias ao redor que estão incluídas no estado de emergência, mais Osaka, com as províncias ao redor que também estão incluídas, somam quase 60 milhões de pessoas, num país que tem aproximadamente 128 milhões. Então a gente está falando basicamente aí de quase metade da população japonesa sendo afetada. E o que significa esse estado de emergência? Isso foi aprovado pelo parlamento, dando mais poderes ao primeiro-ministro, mas também aos governos locais. Porque até esse momento, o governo de Tóquio, por exemplo, a governadora vinha pedindo, recomendando, sugerindo, apelando para as pessoas para que elas não saíssem de casa, mas ela não tinha o poder de determinar, por exemplo, que o comércio fosse fechado, shopping centers, cinemas, bares, restaurantes. Há uma preocupação grande com as infecções na faixa entre 20 e 40 anos, que vem crescendo por aqui, e são pessoas mais jovens que não estão respeitando, estão saindo à noite, continuam indo a bares, continuam indo a restaurantes. Então agora ela tem esse poder, ela pode fazer isso, tanto ela quanto o governador de Osaka, podem estender o período de fechamento das escolas públicas, enfim, tem mais poder na mão para restringir a circulação. É um modelo diferente do que vem sendo adotado em outros países do mundo, porque a polícia aqui ela não vai multar, ela não vai prender se alguém estiver na rua, ela apenas vai poder chegar nesse cidadão, conversar, tentar convencê-lo a ir para casa. Isso geralmente aqui no Japão tem um histórico de que funciona, né? Quando você tem uma polícia que praticamente não usa armas, os índices de violência são muito baixos no país, então quando o policial se aproxima e pede a alguém que faça alguma coisa, pela própria cultura do país isso acaba acontecendo, e é nisso também, claro, que o Japão está confiando que vai acontecer. A grande preocupação do Shinzo Abe, do primeiro-ministro, era com relação à economia, porque o Japão vinha tendo problemas desde o fim do ano passado, tivemos um tufão terrível por aqui em outubro, o tufão Hagibis, teve o aumento do imposto sobre serviços que também impactou a produção das riquezas, o PIB japonês, então a Covid certamente impactará ainda mais até a questão de turismo, a indústria parada, enfim. Então essa era a grande preocupação de tentar não paralisar o país. O transporte público vai continuar funcionando, agora a circulação de pessoas, até por tudo isso que eu expliquei, né? Fechamento de shoppings, eventos culturais, esportivos, sociais, tudo cancelado, suspenso, pelo menos por um mês. Esse é o período definido, mas pode ser ampliado. E aí o Shinzo Abe resolveu, junto com esse anúncio do estado de emergência, anunciar um pacotão de medidas que somam $1 trilhão, e aí está incluído desde apoio a famílias que vão perder renda até incentivos à indústria através de isenções fiscais. Ou seja, é uma preocupação imensa da economia, obviamente, então o Japão está tentando equilibrar o isolamento social, o distanciamento social, com algumas medidas que protejam sua economia. Márcio. Pois é, porque o isolamento é feito em cima de dados científicos. A governadora Yuriko Koike de Tóquio, não é da cabeça dela que vai falar, não, quero fechar todo mundo. Ela vai em cima de números. Se os casos estão crescendo, número de mortes, número de casos confirmados, é aí que se entra com uma medida mais dura de isolamento. Quando esses casos começarem a cair, como bem disse aqui também as nossas autoridades de saúde, em alguns locais do Brasil, quando tiver menos casos, a gente nem chegou a gente nem começou ainda o começo da onda ainda, o crescimento dessa onda. Mas quando começar a cair, você começa aí a aliviar determinadas regiões para que o país, ou a cidade, ou aquele estado voltem ao normal, num ritmo mais normal, digamos assim. Gil, muito obrigado, como sempre, pela sua participação aqui. Até a próxima. Ainda no noticiário internacional, a cidade chinesa de Wuhan, onde o vírus surgiu, ficou isolada por mais de 2 meses. Depois de amanhã, quarta-feira, as pessoas vão poder voltar a entrar e sair da cidade. Mas moradores, especialistas e até mesmo autoridades
estão temendo um segundo surto na região, a tal da volta da curva. Por isso, algumas medidas restritivas voltaram a ser impostas. Foi um lockdown duro. O confinamento dos 11 milhões de habitantes de Wuhan começou no dia 23 de janeiro. Eles não podiam sair de casa para nada. Aos poucos, nas últimas 2 semanas, as regras foram ficando menos rígidas e a vida começou a voltar ao normal. O isolamento da cidade acaba de vez na quarta-feira. Ontem, barreiras foram desmontadas, mas apesar disso, o líder do Partido Comunista da China alertou que os riscos de o surto ressurgir ainda são muito altos. Ele orientou as pessoas a só sair de casa se necessário. Em 42 conjuntos habitacionais, foi revogada a permissão de sair de casa por 2 horas por dia. Especialistas e os próprios moradores também temem um efeito bumerangue, a partir de infecções não identificadas e sem sintomas. Outro perigo seria a importação de casos. Hoje, a Comissão Nacional de Saúde informou que detectou 78 novos casos assintomáticos na China, contra 47 na véspera. Mais da metade exatamente na província de Hubei, onde fica a cidade de Wuhan. Quer dizer, toda essa preocupação que os chineses têm, que os japoneses agora começam a ter, é exatamente para não superlotar os hospitais, para todos os casos não chegarem de uma vez só. A gente lembra que na Itália e na Espanha o isolamento começou mais tarde e houve uma explosão de casos. E a gente está vendo hospital sem leito, médico estressado ou doente, e a gente está vendo falta de equipamento, as máscaras, os gorros, as luvas para esses médicos. Por isso que eu pergunto para o senhor, doutor Lívio, existe uma pesquisa ou algum número que mostre quantas pessoas, quantos pacientes morrem por causa desse serviço sem qualidade, digamos, num hospital superlotado? Não especificamente em relação ao Covid, a gente ainda não tem esse número, a gente está aprendendo bastante sobre isso, mas a literatura científica é muito clara em dizer que quando uma equipe opera acima da sua capacidade, ou seja, a relação de profissional por paciente, ela está exagerada, a gente tem mais falhas no atendimento e maior risco de óbito. Então, isso é muito claro. Então, se uma equipe está defasada, se uma equipe está esgotada, se o número de pacientes ultrapassa a capacidade de atendimento daquela equipe, e aí não só a equipe de médicos, mas também de enfermeiros que vão fazer aquele tipo de atendimento, a gente tem sim um risco maior de eventos adversos. Quer dizer, por mais que a pessoa vá para o hospital com um sintoma não tão pesado, ele talvez não vá para uma UTI, mas se ele não tiver um bom atendimento ali, porque o médico está estressado, o médico está sem máscara, às vezes não falta leito na UTI e o médico está tendo que cuidar ali, sei lá, em vez de 10 pacientes, de 15, 20 pacientes naquela UTI ali, e falta leito para outras pessoas. A gente talvez não tenha um número preciso de quantas pessoas morrem por causa dessa deficiência, mas isso mata. Isso mata, e a gente tem que lembrar que as outras doenças continuam acontecendo. Então, outros problemas de saúde, pessoas que já fazem tratamentos crônicos vão necessitar dos serviços de saúde que vão estar superlotados no atendimento dos pacientes com Covid. Então, isso é importantíssimo. Então, a gente pode até conseguir prestar uma assistência adequada para os casos de Covid e, de repente, não conseguir prestar uma assistência adequada para outros casos. Ou o paciente que procura atendimento por um caso outro que não Covid, num hospital superlotado, em que tem dificuldade de seguir as precauções adequadas, que tem a falta de material, e esse paciente que internou por um outro motivo pode adquirir a Covid. Agora, olha só essa história. A Paula é uma brasileira que mora em Londres. Ela está há 1 mês com sintomas que parecem ser da Covid-19. Ela está em casa e até hoje não conseguiu fazer os exames para confirmar se está ou não com a doença. A repórter Graziela Azevedo conversou com ela pela internet e conta mais pra gente. Uns têm dor de cabeça, outros dor de garganta. Muitos sentem falta de ar e tosse. Alguns têm sintomas gastrointestinais. Nem todo mundo tem febre. No mundo inteiro há um grupo de pessoas com sintomas muito variados, que nem estão tão graves a ponto de irem para um hospital, também não conseguem fazer o teste. A Paula é uma brasileira que mora em Londres e está enfrentando sintomas que parecem da Covid-19 há quase 1 mês. E está lidando com o sistema de saúde inglês. Nós vamos conversar com ela. Paula, quais foram os primeiros sintomas? Eu comecei umas 4 semanas atrás, mas começou uma coisa muito à toa. Uma tossinha de leve, um pigarrinho, mas que eu não dei muita importância. Aí depois eu já estava trabalhando, pegando o laptop para trabalhar de casa,
E aí eu comecei a sentir uma dor de cabeça forte uns 2 dias. E depois da dor de cabeça, comecei a sentir falta de ar e uma pressão no peito muito forte. Para mim, isso daí foi muito estranho. Já de cara, quando comecei a ter esses sintomas mais fortes e fiquei muito preocupada, e o que eu fiz foi ligar no número aqui da NHS, que é o Sistema de Saúde inglês, o 111. Então, eu liguei lá, você fala com o atendente que te faz umas perguntas padrão e depois em até 6 horas, um médico ou um clínico te liga e escuta os seus sintomas, o que você está sentindo e te dá algum conselho. Então, quando me ligaram de volta, falaram que provavelmente eu estava com o vírus, mas que não tinha muito o que fazer para ficar em casa, para não sair e tomar paracetamol. Mas a sensação de bolo no estômago e a falta de ar foram piorando até que um amigo preocupado chamou uma ambulância. A ambulância veio, vieram 2 paramédicos e mediram alguns sinais vitais, eles colocaram um aparelho para medir a oxigenação, eles põem um tubinho no nariz e no dedo também para ver quanto que está oxigenando, e eles viram que eu estava com 97%, então que era muito bom. 4 semanas depois dos primeiros sintomas, você está melhorando? Eu senti que depois de um tempo começou a melhorar, a pressão no peito forte passou, mas eu ainda tinha as crises de falta de ar. Passou também as tremedeiras e passaram as dores no corpo. Pelo menos isso. Na Europa, houve uma desaceleração no número de vítimas na Espanha e também na Itália. A Alemanha também teve boas notícias hoje. Já a Grã-Bretanha ainda parece estar a caminho do auge da epidemia. Por isso, vamos a Londres conversar com o nosso correspondente, Rodrigo Carvalho. Rodrigo, boa tarde para você. A gente sabe que o primeiro-ministro Boris Johnson foi internado. Como é que ele está? Fala, Márcio. Bom dia para você, todo mundo aí no Brasil. O Boris Johnson acabou de escrever numa rede social que está bem humorado, apesar de continuar no hospital. Mais cedo, o ministro da Habitação do governo britânico tinha dito que Boris Johnson estava bem, que a expectativa era de que o primeiro-ministro saísse do hospital em breve. A rigor, Boris Johnson está, nesse momento, comandando o país da cama de um hospital. Não há previsão de quando ele deve sair. Ele foi ontem à noite para o hospital, 10 dias depois de ser diagnosticado com a Covid-19, porque continuava com sintomas. No caso dele, principalmente tosse e febre alta. Não foi um atendimento de emergência, Boris Johnson não entrou numa ambulância, foi por conta própria, por recomendação do médico, que disse que ele tinha que fazer alguns exames para monitorar melhor esses sintomas. E fez isso ontem, bem na hora do discurso em rede nacional da Rainha Elizabeth II. Um raro discurso. Elizabeth II gravou esse discurso na sexta-feira, foi ao ar ontem, um discurso em que ela fala e agradece principalmente os profissionais da saúde, do NHS, que, como a gente estava ouvindo aí, é o sistema público daqui, que inspirou o SUS no Brasil. Elizabeth II agradeceu esses profissionais e estendeu, na verdade, o agradecimento a todos os trabalhadores essenciais. Falando em trabalhador essencial, a gente separou imagens de um deles, um carteiro que está fazendo certo sucesso aqui no Reino Unido, porque todo dia ele sai para trabalhar fantasiado. É uma forma de tentar dar uma leveza ali para o bairro onde ele trabalha. Todo dia ele muda a fantasia e tem sido destaque por aqui, porque tem sido bem recebido lá na comunidade onde ele trabalha. Tentando deixar o clima mais leve num país que não está com uma boa expectativa para os próximos dias. O esperado é que o Reino Unido continue vendo os casos aumentarem, tanto os casos de novas infecções quanto mortes. Os 2 números têm aumentado dia após dia. A gente está vendo o país caminhar para o pico de contaminações. Isso está dentro do previsto pelo governo britânico e deve acontecer nos próximos dias. A previsão é que seja na próxima semana, entre 1 e 2 semanas. Então, o Reino Unido está se preparando para isso, Márcio. A gente já tem falado aqui, né? Hospitais temporários sendo levantados. Tem um centro de convenções imenso aqui em Londres, o maior da cidade, que foi transformado já no hospital temporário. 4.000 leitos. É o Reino Unido se preparando, porque sabe que a situação, antes de melhorar, vai piorar ainda, Márcio. É isso, Rodrigo. Muito obrigado pela sua participação mais uma vez. A gente já falou aqui da Ásia um pouco, da situação da China, que está vendo o número de casos cair, está se tranquilizando, mas sempre existe a possibilidade de uma segunda onda. E eles estão de olho nisso também. Sim. Uma questão ainda não resolvida em relação ao Covid é como a população se imuniza em relação à doença. A gente ainda não tem comercialmente disponível um teste que diz quantas pessoas realmente se infectaram nesses países. Então, isso é muito difícil de dizer nesse momento. E
é de se esperar que uma grande porcentagem da população não tenha tido contato com o vírus, o que significa um grande número de pessoas suscetíveis. E à medida que a gente tira essas medidas de isolamento e o vírus ainda está circulando no mundo, pode ser que esses países que já tiveram picos de casos e conseguiram fazer o controle, tenham novos picos se medidas de controle não forem instituídas. Então, essa informação de quantas pessoas realmente foram infectadas e estão imunes, a gente não tem ela de uma maneira tão precisa para dizer que esses países não estão suscetíveis a um novo ciclo de doença. Mas a gente sabe qual é o percentual de uma população que tem que ser imunizada para começarmos a ter o tal do cordão imunológico, a imunidade de rebanho? Isso varia, em torno de 60% seria a estimativa. 60%? Isso. Mas é complicado de dizer se, de repente, o Covid pode ter uma imunidade parcial com algumas outras doenças, também causadas por outros coronavírus. Não é o que a gente está observando, mas ainda é muito cedo para poder dar uma ideia precisa em relação a isso. Bom, vamos continuar então no noticiário internacional, porque da Inglaterra, como mostramos agora com o Rodrigo Carvalho, a gente vai direto para os Estados Unidos, que já tem mais casos de Covid-19 do que os da Espanha e da França somados. E de lá vem uma história inusitada. Um tigre de um zoológico de Nova York foi infectado pelo coronavírus. Quem tem os detalhes para a gente ao vivo é o nosso repórter Tiago Eltz. Tiago, bom dia para você. Como é que esse tigre foi infectado? Bom dia, Márcio. Bom dia a todos aí no Brasil. Olha, a hipótese mais provável é que tenha sido infectado por um tratador. O zoológico do Bronx, que é onde isso aconteceu, está fechado desde o meio de março, então é muito improvável que tenha sido um visitante, né? Mas o zoológico está fechado, mas os tratadores continuam lá cuidando dos animais. E um tratador estava com a Covid-19 e estava assintomático, continuou trabalhando. Então agora a gente tem lá 7 animais contaminados. A tigre fêmea, a Nádia, de 4 anos, é o animal que foi testado e então deu positivo. Os outros animais nem foram testados porque eles estão com sintomas iguais, eles estão doentes, com problemas respiratórios, tossindo, com falta de apetite, então o zoológico entendeu que todos estão contaminados com o novo coronavírus. E aí começa a preocupação, né, com os animais de casa, gato, cachorro. O CDC, o Centro de Controle de Doenças aqui dos Estados Unidos, e o Departamento de Agricultura explicaram que não tem nenhum indício de que animais de estimação transmitam o coronavírus para as pessoas. Mas também fizeram um alerta de que se você está com a Covid-19, que você não entre em contato com o seu animal de estimação. Você pede para alguém tratar do seu bichinho. Se isso não for possível, então que você lave bem as mãos e use máscara antes de tratar do seu animal. A gente aqui nos Estados Unidos está entrando numa semana que deve ser muito difícil, muito dura. O Jerome Adams, que é o ministro de saúde aqui, seria esse cargo no Brasil, ele fez a seguinte comparação, que o impacto da Covid-19 nos próximos dias vai ser igual ao impacto do ataque à base americana de Pearl Harbor durante a Segunda Guerra Mundial, que vai ser como o impacto dos ataques terroristas do 11 de setembro. Então, declarações pesadas. O Anthony Fauci, que é o rosto da luta americana contra a Covid-19, disse que essa semana pode ser perturbadora para muitos americanos. Agora, a gente tem uma notícia boa também, ou pelo menos que a gente espera que se confirme boa nos próximos dias. O governador de Nova York, Andrew Cuomo, contou que o número de hospitalizações por causa da Covid-19 caiu pela metade ontem e pela primeira vez em pelo menos uma semana o número de mortes caiu um pouquinho se comparado ao dia anterior. O Cuomo disse que a gente pode estar chegando a um platô, mas ele foi bem cauteloso. Ele disse que ainda é muito cedo para a gente cravar que os números estão indicando essa tendência. A situação continua muito grave em Nova York e começa a se mostrar grave em outros estados também, com aumento de mortes bastante expressivo em estados como Michigan, Louisiana, Nova Jersey, que está aqui junto com Nova York, né, dividindo esse sofrimento de Nova York. E alguns governadores passaram a pedir, além de mais ajuda do governo federal para o combate à Covid-19, pediram também que o governo federal crie uma regra nacional de isolamento social, para obrigar os estados a manter o isolamento, a impor o isolamento social para os seus moradores. Isso seria uma medida, o Jerome Adams, que eu falei no começo, que é o ministro da Saúde aqui, ele disse que se o isolamento social não for levado a sério, o sistema de saúde dos Estados Unidos vai entrar em colapso. Márcio.
É isso, Thiago. Você veio com a boa notícia de Nova York, a gente tem uma outra boa notícia aqui também nos Estados Unidos ainda, exatamente sobre a epidemia americana, e essa boa notícia acabou de chegar. Caiu a projeção para o número de mortes por Covid-19 nos Estados Unidos. O respeitado Instituto de Métrica e Avaliação de Saúde da Universidade de Washington, que estava prevendo 93 mil mortes pela doença, reduziu essa projeção para 81 mil mortes. Ainda é um número dramático, mas a gente lembra que há uma semana o próprio Donald Trump previu que haveria pelo menos 100 mil vítimas fatais nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, a transmissão está mais lenta do que na Espanha, do que foi na Itália, resultado do afastamento social. Mas um neurocientista da Universidade Americana de Princeton, que faz projeções matemáticas para avaliar o ritmo de expansão da Covid-19 no mundo, ele acredita que o nosso país ainda está a caminho do auge da epidemia. O correspondente Jorge Pontual conversou com o professor Sam Wang. Como é que você está vendo esse nosso futuro? Você parece bem otimista. Estou muito interessado em observar o tempo que o número de mortos leva para dobrar. Quando a pandemia está no auge, o número de mortos dobra a cada 3 dias. Atualmente, aqui em Nova Jersey, é exatamente o ponto em que estamos. Vamos enfrentar uma época muito desafiadora aqui. Venho observando esse prazo com outros países. Acho que o Brasil, por exemplo, pode estar no início da crise. O prazo para dobrar é de 4 dias. Então parece que vão enfrentar um período difícil adiante. Mas estou observando esse número e está ficando um pouco melhor aqui nos Estados Unidos. Nós vamos continuar a atualizar essa informação como uma maneira simples de mostrar se as coisas estão descontroladas, com mortes dobrando a cada 3 dias, ou se as coisas estão começando a reduzir o ritmo. Como é que o cérebro da gente pode suportar uma situação em que a gente não tem nenhum controle e, ao mesmo tempo, é bombardeado constantemente por novas informações? Uma coisa difícil em uma situação de crise como esta é que há um perigo óbvio, o que nos deixa num estado de ansiedade. Uma maneira de lidar com isso seria focar em fontes de informação confiáveis. Outra coisa é que, em uma situação assim, ficamos isolados socialmente. Então é importante nos mantermos conectados socialmente com pessoas para evitar a depressão e sentimentos de desamparo. A terceira coisa é ser proativo, ter atitudes que nos deem uma sensação de controle. Por exemplo, fazer uma máscara caseira, pegar um pano, dobrar e fazer uma máscara assim. Coisas pequenas assim aumentam a própria segurança e também dão à pessoa uma sensação de controle. Acho muito importante manter laços sociais e fazer coisas construtivas. Quando tudo isso acabar, o mundo vai ser diferente. Como é que você está vendo? Como é que você gostaria que fosse esse novo mundo? Estamos no auge do problema. Então agora é até difícil imaginar um futuro em que estejamos nos lembrando disso. Mas acho que o mundo será menos diferente do que imaginamos hoje. Países asiáticos tiveram que enfrentar a SARS, esse tipo de surto, e viram uma melhora significativa nos serviços de saúde pública. E talvez tenha sido por isso que a China e a Coreia tenham sido melhores enfrentando essa crise. Acho que voltaremos à vida devagar. Espero que tenhamos conexões mais fortes nas nossas comunidades e mais a habilidade para reagir no futuro. Mas haverá um grande baque econômico e levará algum tempo para que a gente se sinta de novo confortável saindo de casa. Mas acho que voltaremos à vida normal mais rapidamente do que parece agora. Na entrevista, o professor Sam Wang falou em época desafiadora. Eu pergunto para a senhora, doutora Maísa, quais são os dilemas numa emergência, num atendimento médico, que essa época desafiadora traz? São muitos dilemas, não só, Márcio, para o profissional de saúde como médico, técnico de enfermagem, que são pessoas que são muito acometidas pela doença. A gente tem um grande número hoje de residentes, de médicos, inclusive, que faleceram ou que estão doentes. Porque a gente não pode esquecer que esses profissionais de saúde, eles têm família, eles têm filhos, eles dormem, então, em quartos separados para poder cuidar dos filhos, eles têm pais, as pessoas me perguntam, mas e agora na Semana Santa, eu vou privar de ver meu pai? Sim. Então, assim, a gente continua dizendo que o isolamento, isso é importante, essa resiliência, ela precisa ser clara. O isolamento é o melhor caminho e é a única forma hoje para salvar as vidas. Um dilema muito importante na nossa área da geriatria é o que viveu a Itália. Eu acho que é importante a gente ressaltar. Lá,
pelo número da epidemia e pela falta de respiradores e de leitos de UTI, escolheram se você deveria poupar o idoso ou não do tratamento. E eles então, privilegiaram os jovens, por serem mais jovens. E vale a pena a gente dizer, a gente, inclusive, tem um posicionamento pela nossa sociedade de que a idade, ela não pode ser um motivo para você escolher sobre a vida ou a morte. Eu espero que a gente não tenha esse tipo de comportamento aqui no Brasil, ou que a gente não chegue a essa necessidade que, para mim, Márcio, escolher o médico entre a vida e a morte de alguém, realmente acho que é um dos maiores dilemas que a gente pode ter. A gente está falando aqui do dilema com os idosos e a gente também tem aqui com o Dr. Lívio o exemplo de como a doença atinge recém-nascidos. Dr. Lívio tratou, cuidou, acompanhou o primeiro caso de um bebezinho recém-nascido. Ele não nasceu com a Covid, mas tudo indica que ele pegou a Covid. Nasceu semana passada no hospital aqui de São Paulo, mas ele pegou a Covid no hospital, de alguma forma. Isso. A gente já tinha essa preocupação e, na verdade, já tinha se preparado para esse tipo de situação. E o que a gente sabe até agora em relação a essa transmissão periparto é que provavelmente ela deve acontecer nesse momento próximo ao parto. A transmissão intraútero, ou seja, da mãe para o bebê ainda durante a gestação, não parece ser um evento frequente, provavelmente muito raro, mas essa preocupação em relação à transmissão depois, sim, ela já existia e a gente já estava atento em relação a isso. Seja porque a mãe está doente e não sabe, e passa quando amamenta, isso, quando está perto, ou algum funcionário. As medidas de isolamento nessa época da vida em que o bebê é totalmente dependente da mãe são muito complicadas. Então a gente tem que levar em conta fatores emocionais, fatores inclusive relacionados à saúde do bebê, privação de amamentação, uma série de coisas que não são fáceis de decidir. E esse período representa o período de maior risco para que esse bebê adquira se a mãe estiver doente. No caso, algumas medidas podem ajudar, do tipo educação da mãe em relação à higiene de mãos, uso de máscara na amamentação, o auxílio de alguém que não está doente, cuidando desse bebê no dia a dia. Em alguns casos extremos, né, se a mãe estiver realmente muito doente e não conseguir controlar os sintomas, até a opção pelo afastamento temporário dessa mãe pelo bebê. E esses cuidados têm que ser tomados até o primeiro ano, até o segundo ano? O sistema imunológico do bebê ainda está se desenvolvendo? Até que idade? A gente está aprendendo bastante sobre essa doença nessa população. Então, nós tivemos uma doença completamente atípica no recém-nascido, que é uma infecção intestinal, que não seria o esperado, mas o que sabemos de outras doenças e do comportamento do sistema imunológico dos bebês é que, com menos de um ano, mesmo aqueles que nascem a termo, ou seja, não são prematuros, têm um sistema imunológico mais frágil que pode deixar eles mais vulneráveis às doenças. Então, até os 2 anos, mais ou menos, especialmente os menores de 1 ano estão mais vulneráveis. E como é que está esse bebezinho especificamente? Está super bem, a evolução está sendo super positiva, assim como outros casos da literatura em que a evolução foi muito boa. Mas são poucos casos, então a gente ainda está aprendendo em relação a isso. Olha. Bom, como o novo coronavírus ataca o sistema respiratório, a preocupação dos fumantes é muito grande nesse momento. Por isso que a gente conversa com a Jaqueline Shows. Ela é diretora do Programa de Tratamento do Tabagismo do INCOR aqui em São Paulo. Jaqueline, bom dia. Não sei se você me escuta. Jaqueline? Oi, bom dia. Bom dia, tudo bem? Desculpa. Entre os fumantes, as complicações são maiores se eles contraem a Covid-19. Acho que isso não tem dúvida nenhuma, né? Não, o tabagismo é um fator de risco associado a várias outras doenças, inclusive as doenças respiratórias também, como influenza, SARS, e com o coronavírus isso não é diferente. Então, os estudos são todos da China ainda, a grande quantidade de material científico que a gente tem ainda é de lá, da população chinesa, mas isso ficou muito claro e evidente nos estudos com a população chinesa, mostrando que os fumantes tinham um risco maior de ter a evolução mais séria da doença e 2 vezes mais chance de ser entubado, que é a condição maior de risco, que envolve também isso até com a mortalidade. Então, é uma condição de risco e que os fumantes, como os outros também que têm fatores associados, devam se proteger, se isolar, para, de fato, isso essa é a melhor vacina, né? É o isolamento. Então, o vírus não vai entrar na sua casa se você não colocá-lo lá, entendeu? Exatamente, por isso que o isolamento é tão importante. Agora, os ex-fumantes também têm risco? Também tem risco aumentado? Então,
Os ex-fumantes nesse estudo também mostrou que uma população, então, em termos de risco, o fumante tem um risco maior, os ex-fumantes um risco intermediário e o não fumante uma condição de proteção. Talvez esses ex-fumantes tenham uma relação de tempo de tabagismo. Esse estudo especificamente ainda não mostrou, acredito que mais futuramente a gente vai ter um dado mais concreto, mas seja aqueles fumantes que ao pararem de fumar, com alguma sequela respiratória, com as doenças respiratórias crônicas, o DPOC, então isso pode ter uma relação, ou seja, o ex-fumante com um pulmão já afetado tem uma condição de risco maior do que aquele que parou ainda com uma condição de saúde melhor e que isso possa ter no futuro uma distinção para explicar essa evolução distinta, mas a condição de não fumante é a ideal e as pessoas que fumam, acho que isso é importante também, a gente tem um ambulatório de tratamento do tabagismo, a gente continua tratando os pacientes no INCOR através de teleconsulta, da telemedicina, porque a gente tem percebido que isso é um fator motivacional a mais, é um fator que está fazendo com que as pessoas que estavam já engajadas em parar de fumar, que consigam. Claro que tem outros fumantes que essa estresse, a ansiedade desse momento que se vive não vai encontrar uma condição ideal. Mas, como eu falei, esses indivíduos terão a proteção de ficar em isolamento, que essa é a melhor proteção. E até a Sociedade Brasileira de Cardiologia, até falei com o Dr. Marcelo Queiroga, porque a Sociedade Brasileira de Cardiologia, nós cardiologistas temos a nossa população, vamos dizer assim, mais acometida com o desfecho ruim da doença. Então, a sociedade está se engajando em oferecer para a população as melhores alternativas de ajuda. Então, a Sociedade Brasileira de Cardiologia vai disponibilizar no site orientações aos fumantes de como, nesse momento em que o isolamento é tão importante e necessário, que ninguém corra risco para sair na rua para tentar parar de fumar, procurando ajuda, e possa essa ajuda vir através da internet, de telemedicina, e algo que possa, de fato, ajudar as pessoas que estão motivadas e querem parar a parar de fumar nesse momento. Zé, a gente vai falar sobre coração exatamente agora, por isso agradeço muito, doutora Jaqueline Scholz, do INCOR. Muito obrigado pela sua entrevista. Até a próxima. Bom dia. Até a próxima. Obrigada. A gente tem alertado aqui que o novo coronavírus pode provocar sintomas facilmente confundidos com os de uma gripe, mas alguns sintomas da Covid-19 também podem ser confundidos com o de um infarto. A gente vai agora até o Rio de Janeiro conversar com a médica Helena Kramer. Ela é coordenadora de ensino e pesquisa do Instituto Nacional de Cardiologia da UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Doutora Helena, bom dia para a senhora. Muito obrigado pela sua participação. A gente sabe que quem tem cardiopatia é grupo de risco, mas esses sintomas têm aparecido também em quem não tem problemas de coração? Bom dia, Márcio. Bom dia a todos. Apenas corrigindo, o Instituto Nacional de Cardiologia é uma unidade do Ministério da Saúde. E lá eu sou coordenadora de ensino e pesquisa. Bom, na realidade, nós vimos ainda há pouco, na reportagem da Inglaterra, da repórter Graziella, que a variabilidade de sintomas do coronavírus, né, da Covid-19, é bastante frequente, ampla, né? Mas a tríade de febre, falta de ar e tosse, né? Primeiro febre, depois a tosse, que pode ser seco-produtiva, e falta de ar, elas são, sim, os sintomas mais prevalentes, seguindo muito próximo nas séries chinesas de mialgia, de dor no corpo. E a dor no peito, ela é um sintoma que pode acontecer, sim, na Covid-19, embora menos frequente, né, em torno de 2% a 3% nas séries chinesas. Mas isso não a coloca em uma situação em que não devemos ter atenção à dor no peito, né? O Centro de Controle de Doenças americano coloca como sinal de alerta e de que deva buscar atendimento médico hospitalar não só a falta de ar, mas a dor no peito. Né? Sabemos que as doenças cardiovasculares, elas são as principais, é a principal causa de morte no mundo, né? E não é diferente no Brasil. Em 2017, dados do DataSUS mostram que foi responsável por 27% dos óbitos no Brasil foram as doenças cardiovasculares. E nesse momento de Covid-19, a gente não deve deixar de ter atenção aos sintomas das emergências cardiovasculares, né? Percebe-se na Europa, as sociedades médicas internacionais têm alertado que os pacientes com dor no peito e sintomas de infarto agudo do miocárdio chegam mais tarde nesse momento às emergências, o que impõe a eles um pior prognóstico. Então, a gente tem que lembrar que existem, sim, outras condições de emergências, né? E as emergências cardiovasculares são aquelas que podem levar a maior mortalidade
da população. Então, atenção a quem estiver em casa e sentir realmente pressão no peito, dor no peito, que pode ir para o braço esquerdo, para a mandíbula, é um sinal de alerta que deve ser considerado a busca de uma emergência e não postergar o atendimento médico. E tem alguma explicação para isso? O vírus se aloja no coração, ataca o coração? Na realidade, a forma como o vírus entra na célula do hospedeiro, ou seja, na célula do ser humano, é através de uma enzima, a enzima de conversão da angiotensina 2, que está presente muito no pulmão, né, no epitélio dos vasos sanguíneos, dos rins e também no coração. Existem alguns relatos na literatura, poucos casos, 3 casos, de um acometimento direto do vírus no coração, com miocardites, uma inflamação aguda do coração, mas não existe nenhuma comprovação com biópsia em que há a presença do vírus no tecido miocárdio, né? Na realidade, em 80% dos casos, o Covid ele se comporta como uma gripe leve, mas em 20% pode vir a ter uma necessidade de internação hospitalar, né, com sintomas predominantemente respiratórios, e desses 5% evoluem com forma mais grave da doença. Né, uma fase em que há uma intensa resposta inflamatória do organismo, e essa resposta inflamatória ela pode levar à disfunção de vários órgãos e sistemas, inclusive o coração. E, obviamente, que aqueles que chegam nessa via mais grave, nessa forma mais grave de apresentação da doença, a injúria miocárdica, ela é bastante importante, pode levar a óbito, né? Entre as vítimas da doença aqui no Brasil, a maior parte delas, grande maioria delas, tinha algum problema de coração, alguma cardiopatia já em andamento. Doutora Helena Kramer, do Instituto Nacional de Cardiologia, ligada ao Ministério da Saúde, muito obrigado pela sua participação e pelos seus esclarecimentos aqui no nosso combate. Bom dia para a senhora. Quer dizer, a gente está descobrindo, então, novos sintomas a cada dia. Agora, dor no peito, a gente já sabe que os sintomas clássicos são febre, dor de garganta, falta de ar, um cansaço fora do normal, mas agora dor no peito como se fosse um infarto. E outro dia falamos também que já deveria estar numa lista aí de sintomas clássicos, a perda do olfato. Sim, a gente tem aprendido bastante, então, se a gente for avaliar, é uma doença completamente nova mesmo e que é difícil acompanhar todas as informações que surgem. E uma explicação para essa variedade de manifestações é que aquele receptor, ou seja, aquele lugarzinho da célula que o vírus usa para poder entrar no nosso organismo, ele está presente em uma série de locais. E a gente tem visto manifestações da doença em locais fora do que seria o esperado, o clássico, que seria o quadro pulmonar, o quadro respiratório às vezes um pouquinho mais alto. Então, em outras partes do corpo, a gente ainda está aprendendo sobre isso. Além disso, tem um outro mecanismo que não depende da agressão direta do vírus. Então, não necessariamente, alguns dos sintomas são decorrências do próprio vírus agindo naquele local. Mas quando a gente tem uma resposta do organismo, àquela infecção, àquela inflamação, eu posso ter consequências em vários outros locais, seja no cérebro, seja no coração, no rim, no fígado. Então, a gente tem esses 2 mecanismos, a agressão direta do vírus, que pode acontecer e a gente tem visto, e a agressão indireta pelo processo de inflamação. Vamos só para o nosso telão começar a responder as primeiras perguntas que chegaram pelo nosso Pergunta Corona. A pergunta da Lari, ou do Lari: nesse período, devo levar minha bebê para tomar vacinas? Aquela questão se sai de casa ou não. Deve levar o bebê para tomar vacinas? Deve levá-la com cuidado, evitando aglomerações. O Ravena, por que algumas pessoas são assintomáticas? Essa é uma característica de boa parte das doenças. A variação em relação a como os sintomas se apresentam é muito grande e a gente, normalmente, para quase todas as doenças, a gente tem uma proporção de pessoas que não vão ter sintomas nenhum. Tem várias perguntas aqui sobre bebês, porque a gente começou a falar desse assunto. Então, eu continuo com o senhor, doutor Lívio. Gestante é grupo de risco para a Covid-19? Curto e grosso, quais os cuidados a serem tomados? A gestante não é grupo de risco até o momento, então era uma expectativa que fosse, mas até o momento não. Porém, a gente tem que tomar mais cuidados porque a gente está falando de um binômio, então é mãe e bebê. E o quadro respiratório da Covid pode sim afetar a saúde do bebê. Doutora Maísa, deixa eu só continuar aqui com o doutor Lívio, porque
Outra pergunta agora da Jéssica. Estou grávida, tenho problemas respiratórios e resistência à insulina. Quais os riscos para mim e para o bebê? São os riscos relacionados a adquirir uma doença respiratória durante esse período e, é claro, agravados pelas doenças de base. Então, as medidas de isolamento fazem-se mais necessárias para uma pessoa com essas comorbidades. O Rodrigo faz uma pergunta que junta vocês dois, o geriatra e quem cuida de bebê. Devemos restringir as visitas dos avós aos recém-nascidos? A gente está num momento de restrição geral, não é uma coisa só para avós. Então, esse contato com outras pessoas, seja para a gestante, puérpera, seja para o recém-nascido, é muito importante. Então, estamos num momento em que as visitas têm que ser adiadas. E acho que os avós não têm que sair de casa mesmo para visitar o netinho. É difícil essa resposta, né? Porque parece que a gente tem alguma maneira até mais ríspida de ser. Mas sim, hoje é essa a única forma da gente poupar a vida desses idosos da população em geral. Então tem que ser restrito nesse momento. Mas vamos humanizar, vale o FaceTime, vale outra forma, vale a ligação. A gente precisa voltar para essa forma humana de que antigamente a gente tinha pessoas distantes que não se viam. A gente vai fazer um rápido intervalo comercial e já volta com novas informações importantes sobre o combate ao coronavírus. Até já. Agora são 11h09. Vamos direto para a redação do G1 com as informações sobre o novo coronavírus. Oi, Carol, bom dia. Oi, Márcio, bom dia para todo mundo aí. Olha só, eu começo falando da situação na Europa, que é o continente mais afetado pelo coronavírus. Um balanço divulgado hoje mostra que mais de 50 mil pessoas já morreram durante a pandemia por lá. Quase 85% dessas mortes aconteceram em 4 países: Itália, Espanha, França e Reino Unido. Na Rússia, o número de novos casos bateu recorde nas últimas 24 horas, foram mais de 6.300. Já o Irã registrou mais de 2.200 novos casos. O total agora é de 60.500 contaminados. É o maior número do Oriente Médio, segundo o governo. E a OMS elogiou a Coreia do Sul pelo combate ao coronavírus. Hoje o país notificou menos de 50 novos casos da doença pela primeira vez desde o pico do contágio lá em fevereiro. Alguns países já estão planejando uma volta gradual a uma vida, digamos, mais normal. A Áustria, por exemplo, pretende começar a reabrir o comércio no dia 14 de abril. Por lá ainda há uma preocupação, principalmente em relação à ocupação de leitos de UTI nos hospitais, mas a doença já dá sinais de que está sendo controlada. Já a Alemanha elaborou uma lista de etapas para começar o desbloqueio no dia 19 de abril. Mas a ideia é que a população obrigatoriamente use máscaras em lugares públicos e que grandes eventos e aglomerações continuem proibidos. Márcio. Diferentes momentos da doença, diferentes situações, diferentes atitudes, medidas tomadas pelos governos atualizando a doença dia a dia, que é como tem que ser. Carol, muito obrigado. Isso mesmo. Até mais. A gente viu mais cedo que o isolamento fez a qualidade do ar melhorar. Um outro efeito foi a redução na produção de lixo. No Rio de Janeiro, a quantidade diminuiu 29%, segundo a Companhia de Limpeza Urbana da cidade. E junto com as pandemias e as mudanças no nosso cotidiano vieram várias dúvidas. Por exemplo, como descartar a máscara ou as luvas descartáveis que a gente passou a usar. Os cuidados com o lixo produzido em casa devem ser reforçados nesses tempos de quarentena, como mostra pra gente o carioca Eduardo. Que eu faço o descarte dessa máscara dentro do puxa-saco, lembrando, sem tocar a parte frontal da máscara. Então, eu venho aqui, retiro a máscara, deposito ela dentro do saco e aqui próximo eu já tenho uma garrafinha com desinfetante. Eu dou uma borrifada, tá vendo? Na máscara, dou umas borrifadas para fazer o descarte. Aí nessa sacolinha com a máscara só fica ela. Boas dicas, mas é sempre bom repetir isso. Essa questão do lixo é nova até para os sanitaristas e profissionais de saúde que atuam na linha de frente no combate à infecção. Por isso a gente vai até o Rio de Janeiro conversar com a repórter Priscila Chagas. Bom dia, Priscila. A gente sabe que a Companhia de Limpeza Urbana está deixando isso bem claro. As máscaras não dá para elas serem recicladas. A gente tem que jogar fora num lixinho separado, como bem mostrou o Eduardo, né?
É isso, Márcio. Muito bom dia para você, bom dia para todo mundo. Isso é muito importante da gente bater nessa tecla, né, gente? As máscaras, elas não podem ser jogadas na lixeira reciclável, dos recicláveis, porque elas não podem ser. A Conlurb, que é a companhia de limpeza urbana aqui da cidade do Rio de Janeiro, ela estava falando que como as máscaras são materiais que estão, podem estar infectados, elas devem ser jogadas na lixeira do lixo comum, em sacos resistentes e bem fechados na hora que a gente for jogar nas lixeiras, na hora que a gente for colocar na rua. Eles falaram também que os coletores de lixo, né, as pessoas que trabalham na Conlurb, eles já eram orientados antes mesmo dessa pandemia a usarem luvas e a tomarem vários cuidados. Agora isso foi reforçado e, por exemplo, as pessoas que trabalham em hospitais, coletando o lixo dos hospitais, eles ainda recebem, além das luvas, eles precisam usar aventais, máscaras, óculos de proteção. Então essa questão está sendo reforçada. E a Conlurb, né, a companhia de limpeza aqui da cidade do Rio, disse que vai também intensificar o comunicado com a população em relação a como as pessoas devem descartar as máscaras descartáveis. Agora eu vou conversar com a Pérola Giron. Ela é enfermeira, especialista em oncologia e ela vai dar algumas dicas ainda para a gente em relação a essa questão do descarte das máscaras. Pérola, muito bom dia para você. A máscara descartável, por exemplo, eu estou na rua, né, precisei ir no mercado rapidinho, nós que trabalhamos em serviços que não param, precisei jogar minha máscara fora, mas não tem nenhuma lixeira onde eu tô. Como é que eu faço para poder descartar essa máscara? Sim, primeiramente, bom dia para você. Então, essa questão de você estar na rua com uma máscara descartável, né, você não deve pegar e colocar essa máscara numa lixeira pública. Muito pelo contrário, você deve carregar com você um saquinho plástico forte, né, e que você possa, de preferência, fechar, coloca dentro desse saquinho, fecha, coloca na bolsa. Agora, a gente está vendo você tá segurando aí uma máscara de pano, que é uma excelente opção para a gente gerar até menos lixo, né? Sim. Agora, não é qualquer máscara, como é que tem que ser a limpeza, o uso dessa máscara? Dá essas dicas pra gente. Pois é, eu trouxe aqui a minha própria máscara, né? Então, a gente tem que fazer a utilização dessa máscara. Na verdade, essa máscara ela é pessoal, né? Eu utilizo a minha. Assim, cada um utiliza a sua própria máscara, eu não posso emprestar essa máscara. Mesmo depois que ela tiver, por exemplo, lavada, com água sanitária, não pode, mesmo ela limpa, emprestar para ninguém? Ninguém, cada um com a sua própria máscara. Por uma questão de tamanho também, né, crianças com máscaras menores, enfim. Mesmo higienizando, então, você não pode utilizar, tá? Pérola, muito obrigada pela sua participação no programa. Márcio, é importante essas dicas, né? Então, sempre ficar atento onde a gente vai jogar esse lixo, que é novidade para todo mundo. E a excelente opção é essa questão da máscara de tecido, tendo os cuidados de desinfetar com água sanitária, lavar direitinho. E como a Pérola falou, não dividir. Sua máscara é sua máscara e de mais ninguém, Márcio. Isso foi novidade para mim, porque eu imaginava que depois que você lavasse a máscara, desinfectasse, seja com água e sabão, com água sanitária, a maneira de limpeza que você tiver, mas poderia ser usada por outra pessoa da família. Mas é verdade, por causa do tamanho, o ideal é que se continue com aquela mesma pessoa. E daí você faz uma marquinha na máscara, bota uma cor diferente na máscara e reutiliza essa máscara de pano à pessoa que usou a primeira vez. Priscila, muito obrigado. Vamos direto chamar o nosso amigo César Tralli com as notícias de São Paulo, como São Paulo está combatendo, como estamos vivendo nessa época de novo coronavírus. Cada um com a sua máscara. Você já quer pegar a máscara da família toda também, né? Impressionante isso. Bom dia, gente. Tudo bem? Faz a marquinha, é isso aí. Deixa lá uma marquinha, porque na hora que lava e seca no varal, você fala, opa, essa é a minha. É mais fácil pra não dar confusão, não é, Márcio? Tudo bom, querido? Em São Paulo? Olha só, acabou nesse momento no estádio do Pacaembu, a primeira ambulância com 2 pacientes de coronavírus. Estavam no pronto-socorro do Campo Limpo, Zona Sul de São Paulo, e foram transferidos, então, para o estádio do Pacaembu. Então, começa a funcionar nesse momento, de fato, na prática, esse hospital de campanha que tem capacidade para receber 200 doentes da Covid-19. O que eu apurei é que a cada meia hora, ambulâncias de pronto-socorros, de unidades de atendimento da rede pública vão saindo, especialmente das áreas mais periféricas de São Paulo, onde eles precisam desafogar o sistema público, indo para o Pacaembu. Isso aos poucos, para que as equipes médicas consigam ir trabalhando lá, adequando, né, Márcio? Porque é um hospital que foi montado aí a toque de caixa, então você tem que receber as pessoas aos poucos para ver exatamente como é que vai funcionar na prática tudo isso. E o que a gente sempre fala, relembrando que as pessoas não devem ir diretamente para o Pacaembu. Estou sentindo os sintomas da doença, vou para o Pacaembu procurar um médico. Não. Você vai para um hospital e do hospital, se for o caso,
como o caso desses 2 pacientes, é feita essa transferência. E nesse momento, no Palácio dos Bandeirantes, o governador reunido com toda a área técnica da saúde, outros secretários também, para decidir sobre a prorrogação da quarentena, que na prática termina amanhã. Pelo que eu apurei, a equipe da saúde, os técnicos defendem pelo menos mais 3 semanas, que vá até o fim do mês de abril. Há uma pressão grande, né, de parte dos empresários, dos comerciantes, para retomar as atividades imediatamente. Mas, pelo que eu estou sentindo, vai haver uma prorrogação. O prazo a gente vai saber logo mais. O fato é que nas ruas a gente já tem sentido que as pessoas estão saindo mais aqui em São Paulo. Estão relaxando. Luísa Vaz. A recomendação continua a mesma. Se você puder, fique em casa. Mas a gente que circula bastante pelas ruas da cidade tem observado que nos últimos dias muita gente está relaxando com relação ao isolamento social. É visível que aumentou a quantidade de carros e de pessoas nas ruas, o que não é bom. A gente sabe que ficar cada um na sua casa ainda é a principal ferramenta que a gente tem para lutar contra o novo coronavírus. As imagens falam por si, você viu, né, Márcio? Quantidade de carro que já tem na rua, né? Preocupante. Hoje, vindo para cá, já vi gente vendendo bolo em ponto de ônibus de novo, gente vendendo café. Eu vi também a volta das barraquinhas, vi 2 barraquinhas. Coisa que não tinha semana passada, voltou essa semana. Porque, neste momento, está proibido esse tipo de barraquinha, esse tipo de comércio está proibido ainda. Tá, óbvio, as pessoas não podem... comércio de ambulante, nada disso. Está tudo proibido exatamente para você evitar aglomeração. Já tinha um monte de gente em volta da barraca, comprando bolo, comprando café. Esse é o problema. Vocês têm alguma opinião formada sobre isso? O isolamento tem que continuar? Na minha opinião, com certeza. Então, a gente está vivendo agora o que é possivelmente o início do pico dos casos, em que essas medidas de isolamento são muito mais necessárias. Já eram necessárias e agora se fazem mais fortes. Doutora Maísa, tem... Qualquer atitude contrária ao isolamento persistente nesse momento é um fracasso, novamente, da saúde. A gente vai deixar de ganhar exatamente o que a gente acabou de conseguir aqui no estado de São Paulo. Não, e o fato é que o pior ainda não chegou. E agora a gente vai flexibilizar quando o pior está por vir. Não faz sentido, né? É o pior momento. É um contrassenso, né? Ô, Márcio, e a gente está acompanhando também, claro, todo o trabalho que está sendo feito das autoridades aqui em São Paulo em relação à população que vive nas ruas, esse pessoal que é extremamente vulnerável e que precisa de ajuda. O Felipe Gonçalves tem informações muito interessantes para a gente sobre isso. Foram montadas estruturas como essa daqui atrás, na Praça da Sé, com tendas e também em outros locais da cidade, principalmente aqui no centro, onde se concentra a maior parte dessa população. E aqui essas pessoas têm condição de tomar um banho, de lavar as mãos, de fazer a higiene pessoal e também ganhar itens de higiene básica. Claro que a nossa equipe vai fiscalizar para ver se está tudo funcionando direitinho, se tem água, se os itens estão aqui, se tem sabonete disponível e se as pessoas estão usando da maneira correta, porque é uma grande preocupação com essa população, principalmente nessa hora. 26 mil pessoas vivendo nas ruas de São Paulo. Marcos. Pelos números oficiais, né? Exatamente. É uma população que aumentou muito, especialmente nos últimos 5 anos, por causa da crise econômica. Oh, meu Deus. Tralli, obrigado. Muito obrigado. Até Valeu. A próxima. Obrigado. Bom trabalho para vocês. Valeu. Bom jornal para você. Obrigadão. Como a gente sempre faz, a nossa ponte aérea direto São Paulo, Rio de Janeiro, para ver como o Rio de Janeiro está enfrentando a Covid-19, esse novo coronavírus. Mas antes, temos que lembrar que temos uma aniversariante aqui nesse telão. Mariana Gross, parabéns para você, querida. Ô, Márcio, bom dia para você, bom dia a todos. Muito obrigada aí pela lembrança. O beijo vai assim, ó, sem encostar a mão no rosto, para todos. Muito obrigada. E olha, eu começo com os detalhes de mais um decreto da Prefeitura do Rio em tempos de pandemia. O prefeito Marcelo Crivella determinou que, enquanto a cidade estiver em estado de emergência, o comércio só pode abrir as portas a partir das 9 da manhã. Lembrando que só alguns setores podem funcionar, é bom a gente lembrar sempre, supermercados e farmácias, por exemplo. Na indústria, o trabalho deve começar de manhã bem cedo, antes das 6 horas. Os novos horários começam a valer já a partir de amanhã. Para a Prefeitura, com cada setor dos serviços essenciais começando e terminando as atividades num horário diferente, vai ser mais uma forma de tentar diminuir as aglomerações, principalmente no transporte público, para evitar imagens como essa que você vai ver agora, de hoje, numa estação de BRT em Santa Cruz. Dá uma olhada, isso é na Zona Oeste, fila grande, muitas pessoas não respeitaram uma distância segura em relação aos outros passageiros, o que a gente lembra sempre é um risco
risco enorme. E de acordo com o último balanço divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde, o estado do Rio tem 1.394 casos confirmados, são 64 mortes. E em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, um jovem de 23 anos morreu no Hospital da Posse, o maior da região, nesse fim de semana. Ele estava com Covid-19, Márcio. É sempre bom ficar atento, mesmo essa população mais jovem, que os casos podem ser graves também entre os mais jovens. Falamos tanto disso aqui e vamos continuar falando. Mariana, obrigado mais uma vez e de novo, parabéns. Muito obrigado pela sua participação. Obrigada. Vamos direto aqui para o nosso outro telão com as perguntas que chegam pelo Pergunta Corona. A pergunta da Lindalva está aberta já aqui. Tenho pais idosos em casa, de 91 e 98 anos de idade. Um deles faz uso de home care. Tenho receio do fluxo de técnicas de enfermagem em casa. Devo pausar esse serviço para proteger meus pais? Lindalva, é uma pergunta muito frequente. As pessoas precisam, às vezes, do cuidado, seja do fisioterapeuta, seja do cuidador, da técnica de enfermagem. Então, o ideal é que se essas pessoas sejam muito necessárias, né, se elas forem muito necessárias, você deve mantê-las para você não se sobrecarregar. Mas elas devem ter um exímio cuidado com a higiene e, se possível, diminuir o fluxo, ou seja, diminuir o traslado. Se ela fazia um plantão de 12 horas, ela vai fazer de 36 horas, para que você tenha menos exposição. Doutor Lívio, a pergunta da Luciana agora. Meu marido pegou o Covid de mim. Está tossindo muito, com febre de quase 39 graus. Ele tem 45 anos, é diabético e hipertenso. Devo levá-lo ao hospital? Sintomas: tosse e febre de quase 39 graus. Ele entra como paciente num grupo de risco, porque ele tem diabetes, é hipertenso, não pela idade. E se esses sintomas são muito importantes, sim, deve procurar um serviço de saúde. Mas ele não está com falta de ar ainda. Sim, mas ele, por se tratar de um grupo de risco, essa vigilância tem que ser mais adequada. E ainda tem uma outra questão em relação a isso, é que nem sempre os sintomas de gravidade estão presentes no início da doença. Eles podem se manifestar mais tardiamente. O idoso com hipertensão regulada por remédios pode ser letal mesmo assim? Pode ser um caso grave mesmo assim? Pergunta do Sérgio. Então, Sérgio, quanto maior o controle das suas doenças, seja do diabetes, da pressão, do colesterol, enfim, melhor você consegue driblar os efeitos de uma doença como o coronavírus. Mas uma vez ele sendo hipertenso, ele já tem danos no coração. Então, é um fator de risco ainda que seja controlado. A Carol faz uma pergunta que acho que a gente já fez da outro bloco, mas é bom repetir sempre. Como proteger o meu recém-nascido? Digamos, a mãe está em isolamento e não tem os sintomas. Tem alguma forma de proteção a mais em casa ali? A grande questão é restringir o contato de pessoas de fora. Então, se a mãe não está doente, provavelmente esse bebê não tem risco de se infectar. Então, se a gente reduz ao máximo esse número de pessoas que têm contato com essa mãe, a gente protege esse bebê por consequência. Pergunta da Ana Paula. Quanto tempo um idoso demora para manifestar os sintomas? É mais rápido que em pessoas mais jovens? É verdade, Ana Paula, é mais rápido. Em torno do 6º, 7º dia é um local de maior atenção, que esse paciente pode piorar. E lembrando que as manifestações dos idosos são atípicas. Então, às vezes, a gente não espera altos níveis de temperatura. Então, ele pode, inclusive, não fazer alta febre de uma maneira muito consistente, como 38 graus. E pode ser um sinal de alerta apenas o aumento da frequência respiratória, mas é um pouco antes que um jovem, os sintomas. Mas existem casos de idosos que são assintomáticos também. Claro, existe casos de idosos que são assintomáticos. Como dentro da 80% da população de assintomáticos, tem idosos também. Entendi. Vamos fazer um rápido intervalo comercial agora e depois a gente volta com outra... Perdão. Antes do comercial, gente, isso é importantíssimo. Um dos lados mais tristes dessa doença é que os hospitais tiveram que rever vários procedimentos para ter mais segurança, como regular as visitas a quem está internado. E isso atingiu em cheio a ação dos doutores da alegria, fundamentais para distrair quem passa por tratamentos longos e difíceis. Isso inclui crianças, isso inclui até os acompanhantes dessas crianças nos hospitais. Neste momento, a Associação Doutores da Alegria está com as atividades presenciais suspensas, mas segue na internet, fazendo alertas divertidos e muito importantes. Ai, eu não aguento mais essa quarentena. 45 dias já, eu preciso ver a rua. Dos pais, onde você tá indo? Eu tô indo ver a rua, não aguento mais ficar aqui. Não, você não pode sair. Você não pode pensar só em você, tem que pensar nos outros. Os outros precisam me ver, Lola. Ai, vem aqui, não, Lola. Você também não pode tocar nele, né? Meninas, adeus. A gente avisou, né?
A gente faz agora um rápido intervalo comercial e voltamos para mostrar o trabalho dos cientistas no combate ao coronavírus. Até já. Agora são 11 horas e 31 minutos. Nós voltamos direto com a atualização dos números dos casos de Covid-19 no Brasil, aqui no nosso telão. Pelas secretarias estaduais de saúde, agora temos confirmados 11.450 casos. No começo do programa, não sei se você lembra, nós tínhamos 11.298 casos. E o número de mortes, nós temos 2 mortes a mais em relação ao começo do programa. Temos agora 491 óbitos. Para aumentar o número de profissionais na linha de frente do combate ao coronavírus, o Ministério da Saúde autorizou a antecipação da formatura de estudantes de medicina, enfermagem, farmácia e fisioterapia. Direto de Brasília, o repórter Fabiano Andrade tem os detalhes dessa decisão. Fabiano, bom dia para você. Bom dia para você também, Márcio. Bom dia para todo mundo ligado no combate ao coronavírus. A decisão, na verdade, é do Ministério da Educação. A portaria que foi publicada hoje permitindo a antecipação da formatura para os estudantes de medicina, enfermagem, farmácia e também fisioterapia. Mas tem algumas regras. Os estudantes dessas áreas deverão ter concluído pelo menos 75% do período de internato médico para os estudantes de medicina ou de estágio obrigatório para as demais áreas. Os alunos que optarem por antecipar a formatura e receberem também o registro profissional, eles vão ter as horas de atuação na rede pública contabilizadas para poder pedir o registro definitivo. E ainda tem uma vantagem para os estudantes de medicina. Esses receberão 10% de bonificação, uma pontuação extra, quando fizerem prova para internato médico em órgãos do governo federal. Onde eles vão atuar, quantos estudantes e quando isso começará, ainda vai ser definido numa parceria entre o Ministério da Saúde, as prefeituras, os estados e depois essa lista será repassada ao Ministério da Educação. Vale lembrar que, na semana passada, o MEC já tinha aberto um cadastro para estudantes dos anos finais dessas áreas, estudantes atuarem também na rede pública. Aí eles vão receber, para 40 horas semanais, um salário mínimo. Para 20 horas semanais, meio salário mínimo. Os detalhes de como fazer essa inscrição para os estudantes dos anos finais, esses detalhes estão lá bem na home, na página principal do G1. Eu recomendo que os estudantes acessem para saber detalhes de todas as regras. Márcio. Muito bom, Fabiano, e obrigado pela correção. Eu falei Ministério da Saúde, mas é Ministério da Educação, como você bem me corrigiu. Muito obrigado mais uma vez também por isso. Agora, doutor Lívio, onde que esses jovens poderiam ser usados? Eles não podem ir para uma UTI, claro. Não. O ideal que seria que eles fossem aproveitados em atenção de menor complexidade. Mas ainda assim, mesmo com menor complexidade, eles têm que ser educados especificamente em relação ao atendimento desse tipo de caso, a sintomas, sinais e, mais importante de tudo, como se proteger adequadamente. Então, isso é fundamental. Porque a experiência conta muito numa situação dessa de pandemia. Sem dúvida nenhuma. Então, a capacitação é fundamental, inclusive de como se proteger. Proteger o paciente e se proteger. A gente tem ouvido aqui no estúdio incansáveis especialistas para esclarecer dúvidas sobre o novo coronavírus. Dr. Lívio, doutora Maísa. Hoje vamos mostrar a dedicação dos nossos cientistas que tentam derrotar esse inimigo. São pessoas que deixam as famílias de lado e se trancam em laboratórios para, assim como os médicos que aqui estão, tentar salvar vidas. A repórter Beth Lucchesi foi conhecer alguns deles. Ah, crianças, como é bom ser inocente, brincar. Por que você não tenta? Sem ter as responsabilidades de gente grande. Deixam os pais malucos, né? Ainda mais agora, nessa fase de isolamento social. É uma maratona, é um triatlo aqui o negócio. E você tem que estar aí para eles, né? Então, uma profissão que precisa de tanta dedicação, ainda mais numa situação como a nossa, que tem que viajar tanto. Esse trabalho que você faz é por eles, é pela sociedade como um todo, né? Isso. Como os meus amigos também, como meus colegas, né? 1, 2 e sorriso! O Lúcio, o pai desses 3, é cientista. Com a pandemia do coronavírus, ele e muitos colegas de profissão nunca trabalharam tanto. Nos laboratórios da USP, o Lúcio e a equipe dele tentam fazer uma descoberta: se algum medicamento já existente é capaz de combater a nova doença.
Então, professor, vocês analisam então substâncias, remédios, drogas que já estão aí no mercado, seria isso? Isso. E nossa estratégia é fazer também a combinação delas, entre elas. Usar então droga A com droga B, droga A com droga C, para tentar algo diferente que já não foi tentado. O professor nos mostra testes que ele já fez contra outros vírus. Esse é o da febre amarela. Então as células humanas estão em azul e o vírus em amarelo. A gente quer preservar as células azuis e quer eliminar o vírus que é o amarelo. O que mudou na sua rotina? Mudou tudo, né? A minha esposa trabalha comigo, nós temos 3 filhos, então... O senhor preferia estar em casa com a família agora? Hoje é aniversário da minha filha, Mas numa situação como essa, você tem que cumprir o seu papel também. Cientista, é algo que você tem que fazer, é uma obrigação. No Laboratório de Virologia Molecular da Universidade Federal do Rio de Janeiro, fomos apresentados ao Richard, que faz mestrado em genética. São amostras de pacientes que chegaram pra gente fazer o resultado agora. Acabaram de chegar mais. 36 amostras, só hoje. Em média, a gente está chegando 8 da manhã e saindo mais 9 da noite. A gente tem que estar todo paramentado. A gente usa um jaleco descartável que a gente usa naquele momento e depois joga fora. A máscara, essa máscara facial cobre todo o rosto, né? A touca também, que é uma proteção nossa, e a luva. Para não contrair nada para o laboratório, nem pegar alguma coisa do laboratório e levar para o meio externo também. Em casa, o Richard tem uma preocupação a mais. Minha avó, que tem 85 anos, já tem problema pulmonar. E, a princípio, eu prefiro ficar mais no meu quarto, mas eu estou totalmente descontaminado. Então, é uma consciência minha como cidadão. Richard e a colega de trabalho, a bióloga Lídia, identificam os casos positivos de coronavírus. Como eu vou fazer 3 amostras agora, eu vou levar em torno de uns 40 minutos. Mas a gente está trabalhando com 50 amostras. A gente toma banho antes de ir embora, a gente troca de roupa. A roupa que a gente está usando dentro do laboratório não é a mesma que a gente vai para casa, né? Então esses cuidados estão sendo tomados justamente para minimizar qualquer eventualidade. A bióloga Diana quase não vê mais o filho de 1 aninho. Ela passa mais de 10 horas vestida assim, num dos centros de pesquisas da UFRJ. A gente está tendo 40, 50 amostras por dia. Estou vendo pouco meu filho. Em relação à segurança, eu não tenho tanta preocupação. O risco está em se contaminar lá fora. Todos os laboratórios do mundo têm níveis de biossegurança de acordo com os tipos de pesquisas. Essa é uma área de biossegurança nível 3, onde a gente pode manipular o vírus, também o material dos pacientes para fazer o diagnóstico, a cultura. E aqui tem restrição de entrada. Aqui é a antessala, que aqui troca o ar de fora com dentro e você se aparamenta para entrar do NB3. Tudo que entra aqui, só entra por aqui e tem que sair pelo autoclave que está aqui. Então, nada sai vivo daqui, né? Só quem está trabalhando, né? O doutor Tanuri comanda os trabalhos para tentar conter a transmissão. A UFRJ também vai participar da validação dos testes rápidos importados, que mostram o resultado em 15 minutos. Eles precisam ter a eficácia comprovada antes da liberação e serão usados prioritariamente em médicos e enfermeiros. Especialista em genética viral, o doutor Tanuri sabe o quanto a ajuda da população é fundamental no combate ao novo coronavírus. Quanto mais a gente bloquear a circulação de pessoas suscetíveis, menos combustível para o vírus, menos casos graves nos hospitais. É isso que a gente quer evitar, e menos morte. O trabalho desses pesquisadores, seja para analisar, fazer análise dos testes ou para buscar uma cura para a doença, merece nosso reconhecimento, nosso muito obrigado. Agora, falando em cura, o quão perto a gente está de achar um remédio, uma vacina contra a Covid-19, doutora? A vacina, que é um modo muito eficaz, parece que mais de 1 ano. Não há muita possibilidade de ser antes. E os remédios estão em teste, Márcio. Na verdade, a gente não tem nada consistente, mas tem muito estudo sobre isso. Acho que num futuro breve, em torno de 6 meses a 1 ano, a gente terá, isso é breve, para a medicina, alguma solução medicamentosa. A grande promessa nesse momento é a tal transfusão de plasma, que não mata o vírus, mas fortalece o corpo da pessoa. E a gente vai começar a testar isso nos pacientes essa semana.
Sim, é uma possibilidade grande, mas a gente tem algumas ressalvas em relação a isso, porque esse tipo de tratamento tem um alcance um pouco limitado, porque conseguir plasma de maneira adequada, em quantidade adequada, se a gente tiver um volume muito grande de pacientes que necessitam desse tipo de produto, pode fazer com que a gente não consiga usar ele de uma maneira apropriada nesses casos. Então, é sim promissor, tem que ser estudado, mas por enquanto ainda sem respostas conclusivas em relação a isso. E exatamente porque a gente não tem uma vacina e exatamente porque a gente não tem um remédio, a gente tem que continuar com os cuidados do isolamento social, o distanciamento e, claro, com a higiene. Sobre isso, vem um exemplo maravilhoso de Brasília. Um morador de lá criou uma cabine de higienização para separar as roupas e tomar banho antes de entrar em casa. O repórter Wellington Hanna conta a ideia que o xará dele, outro Wellington, teve. Olhando assim não parece, mas nesse puxadinho tem pia, chuveiro, energia elétrica, água encanada e um vestiário. Tudo em menos de 3 metros de extensão e numa estrutura provisória. É o Cilimp, uma engenhoca projetada para impedir que o coronavírus entre em casa. A criação fica logo na entrada, antes da porta. São 3 fases. A primeira é a cabine de descontaminação. Hora de tirar a roupa e esterilizar celular, carteira, relógio, aliança. Depois vem a higienização, numa ducha com bastante água e sabão. Por último, é hora de se enxugar e colocar roupas limpas. A escolha de cada etapa não foi aleatória. O projeto passou pela assessoria técnica de um médico, que escutou a ideia e encorajou a construção. Eu passei toda a ideia para ele, um desenho que eu fiz no celular. Ele entendeu o que eu queria e ele falou, cara, faz. Isso vai ajudar você e pode ajudar muita gente. O inventor é o Wellington. Ele é autônomo. Vende andaimes e calhas para construção civil e não parou de trabalhar durante a pandemia do coronavírus. Por isso, precisa sair de casa quase todo dia. Como ele mora com a filha de 21 anos e com a mãe, que é idosa e está no grupo de risco, veio o medo de contaminar a família. Foi desse depósito que o Wellington tirou quase todo o material utilizado para a construção do Cilimp. A montagem da estrutura foi feita toda aqui, nesse ateliê, que fica a alguns metros da casa dele. Ele diz que foram 50 horas de trabalho e um investimento de R$ 1.100. Eu não quero ganhar dinheiro com isso. Lógico, vai ter gente que não sabe mexer uma ferramenta, então eles podem pagar alguém para fazer. Mas o ideal é que você faça você mesmo, até com o material reciclado que você tem em casa. Doutora Maísa, o que a senhora achou? A senhora estava com uma cara assustada. Não, eu achei ótima ideia e assim, a motivação dessa pessoa para proteger as pessoas que moram com ele, né? Fantástica a ideia dele. Só que não é muito execuível, né? É difícil de você promover isso num ambiente grande. Né? Se você mora num apartamento, não tem como montar do lado de fora no corredor do prédio o Cilimp. Mas os cuidados com a higiene, quando entrar em casa, e a gente sempre repete isso aqui, tem gente que defende tirar o sapato, tomar um banho completo antes de abraçar a família, se a pessoa veio da rua. Esse é o caminho mais correto a fazer. Sim, a gente está aprendendo bastante sobre o vírus e nesse momento de aprendizado, os cuidados têm que ser sempre a mais. Até a gente entender exatamente como as coisas funcionam, se a gente puder ter cuidados a mais, sim, isso é benéfico. É bom errar por excesso. Sim, nesse momento, sim. Vamos aqui para o nosso telão, que chegaram novas perguntas para o Pergunta Corona. A pergunta do Thiago é boa. Os idosos podem fazer um passeio de carro durante a quarentena? Só no carro. Saiu de casa, estão lá em quarentena, entraram no carro, passearam para ver a luz. Então, isso acaba sendo, Márcio, um momento em que a gente sabe que isso vai ser um pouquinho longo, uma medida até de sanidade mental, desde que ele não tenha contato, evite aglomerações e o carro seja dele, enfim, eu acho que é possível. A Ingrid, mas não pode encontrar ninguém, né? Não, de maneira alguma. A Ingrid, sou alérgica a vários tipos de sabão e produtos líquidos de limpeza. E o álcool em gel tem me dado urticária e escamações. Tem outro método de prevenção, doutor Lívio? Ela pode buscar outros tipos de sabonete, de sabão, para poder fazer essa limpeza. E também ela pode trocar a marca desse álcool. O álcool tem que ser aquele apropriado para a higiene de mãos, que ele vem com substâncias que são adequadas para a mão. A Cristiane faz uma pergunta sobre vacinas. Vacinas causam estresse fisiológico momentâneo? Vacinar os idosos agora não os colocaria em risco, baixando a imunidade, mesmo que por pouco tempo? Sempre há muitas perguntas e dúvidas sobre a vacinação. Não é verdade, não provoca estresse momentâneo e eles devem ser vacinados para se protegerem melhor frente a uma epidemia como a do coronavírus. E só deixar bem claro, a vacina contra a gripe nem gripe provoca. Sim, o vírus é morto, não existe esse risco. Já fiz essa aqui.
Ana Oliveira, falamos tanto de vitamina D na semana passada. Fui diagnosticada com falta de vitamina D. Entro no grupo de risco? Não. A gente não tem evidência nenhuma que essa deficiência de vitamina D coloque a pessoa no grupo de risco. Mas é claro que, independente da deficiência nutricional, seja ela qual seja, pode deixar a pessoa mais suscetível a doenças de uma maneira geral. Então, o adequado é estar em dia com a saúde. Falamos aqui de vacina e tem duas aqui sobre a vacina de pneumonia. A do Cleberton. A vacina para a pneumonia serve para proteger o pulmão se pegar o coronavírus? E a da Raquel, na mesma pegada. Adultos devem tomar quantas doses da vacina de pneumonia? O que é preconizado para adultos, né, da vacina da pneumonia e idosos são 3 doses, num esquema sequencial que é preconizado pelo nosso calendário. Agora, não, a vacina contra a pneumonia e contra a influenza não previne a doença coronavírus, mas elas deixam o teu pulmão mais sadio, não estando em risco, então, menor risco de ter essas doenças para que você possa, se você entrar em contato com o coronavírus, não ter 2 infecções. Você fica mais preparado. Sim. Se a Covid chegar. A gente volta logo depois do intervalo. Aguarde. Às 11h51, estamos de volta. Para ajudar a esclarecer o que é mentira, o que é fake e o que é fato, a equipe do G1 tem ouvido vários especialistas. Vamos falar de novo com a Carol Prado. Então, Carol, quais são as mentiras de hoje que você tem pra gente? Oi, Márcio. Bom dia mais uma vez. Olha, Márcio, eu começo falando de mais uma teoria da conspiração sobre o novo coronavírus. Está circulando por aí uma mensagem que diz que não houve casos da Covid-19 em Pequim e em Xangai. Essas mensagens dizem que isso prova que a China criou o coronavírus em laboratório para usar como arma biológica no resto do mundo. Gente, isso não é verdade. Tem sim casos da Covid em Pequim e em Xangai. Segundo a Organização Mundial da Saúde, foram mais de 500 pessoas infectadas em cada uma dessas cidades. Os números são baixos, mas isso é porque essas cidades tiveram medidas bem rigorosas de isolamento social. Além disso, pesquisadores encontraram evidências de que o novo coronavírus é resultado de seleção natural, ou seja, ele não foi criado em laboratório. E agora, olha só essa história. Algumas pessoas estão compartilhando uma foto do apresentador Thiago Leifert, falando que ele e a equipe do BBB 20 estavam festejando num restaurante de luxo no Rio em plena pandemia do coronavírus. Isso também é fake, é falso. Essa foto é antiga, ela foi tirada em março de 2019 e foi postada pelo próprio Thiago Leifert 2 dias depois da eliminação da Elana, do BBB 19, que bateu recorde de votação na época. Ou seja, não tem nada a ver com essa nova edição do BBB. Vale lembrar até que os restaurantes do Rio nem estão abertos por causa da pandemia, Márcio. Tem algumas que ofendem a nossa inteligência. Pois é. Carol, muito obrigado. Até mais. Vamos agora falar com a Maria Júlia Coutinho, no estúdio do Jornal Hoje. É tão revoltante, né, Maru? Fiquei até nervoso agora. Que absurdo, mas, enfim, vamos seguir assim, não vamos perder o pouco de bom humor que a gente tem no meio dessa tragédia toda com mais essa. Bom dia para você, querida. Bom dia, Márcio. Pois é, no meio dessa tragédia toda, perder tempo com isso, né? As pessoas ficam transmitindo essas notícias falsas, enfim. Sigamos o bonde aqui. Márcio, bom dia para você e para todos. Olha, o Ministério da Saúde e a Organização Mundial da Saúde pedem tanto, né, o isolamento social. Agora, Márcio, olha essa imagem, ó. Imagem gravada hoje cedo, cidade de Nilópolis, na Baixada Fluminense, bem pertinho da cidade do Rio de Janeiro. Olha só, Márcio, gente na calçada, como se não houvesse amanhã. A gente falando sobre isso. Márcio, não sei o que falta para chegar nas mentes e corações dessas pessoas para respeitar o isolamento e o distanciamento social. Você que trabalhou muito tempo apresentando o jornal no Rio de Janeiro, né? Sabe bem dessa região aí de Nilópolis, Márcio. Sim, é muita aglomeração, toda a Baixada Fluminense, é muita gente reunida ali. Mas se as pessoas não tiverem a consciência de que elas vão ficar em casa, elas vão acabar adoecendo. E aí sim, o número de casos vai ser muito preocupante, porque principalmente na Baixada Fluminense, a gente sabe que os hospitais não têm condições em épocas normais. As condições são difíceis nos hospitais públicos, principalmente na região de Nilópolis, Duque de Caxias, toda a Baixada Fluminense, já é difícil ter atendimento bom em dias normais. No meio de uma pandemia, é muito preocupante.
Pois é, mas a gente reforça aqui que esse isolamento é justamente para evitar a sobrecarga do sistema de saúde, né? É esse o ponto principal do isolamento, para evitar a disseminação em pouco tempo e o sistema de saúde que já é sobrecarregado fica mais cheio ainda, Márcio. Então, a gente pede que as pessoas respeitem aí as medidas de isolamento social. E, Márcio, tem também a nova crise diplomática entre Brasil e China, né, por causa do novo coronavírus. A Embaixada da China no Brasil reagiu a uma postagem do ministro da Educação, Abraham Weintraub. Weintraub usou um desenho da Turma da Mônica para a China e a embaixada chinesa afirma que a mensagem de um ministro, abre aspas, tem cunho fortemente racista, tendo causado influências negativas no desenvolvimento saudável das relações bilaterais China-Brasil. Fecha aspas. O ministro apagou essa postagem, a gente vai contar direitinho tudo isso. E eu conversei com o Mauro de Souza, que é o diretor da Maurício de Souza Produções, né? E ele falou isso, que teve uma nota falando que eles prezam essa relação de amizade com todos os países. Inclusive fala que o primeiro quadrinho da Maurício de Souza lá na China foi justamente sobre o descobrimento do Brasil e que repudia esse tipo de ação. Como se a gente já não tivesse problemas suficientes, temos que arranjar mais inimigo em outro país. Maju, muito obrigado pela sua participação. Todo mundo ligado no Jornal Hoje, então, logo depois dos jornais locais. Obrigado, Maju. A gente mostrou hoje que, para reduzir a chance de contaminação, a possibilidade de contaminação nos hospitais, quem faz trabalho solidário com pacientes teve que suspender as suas ações. Isso inclui até a animação dos Doutores da Alegria. Mas eles estão com alguns recados na internet e a gente vê agora mais um. É importante manter a distância. Aê, boa! Certamente a ação dos Doutores da Alegria deve estar fazendo muita falta em diversos hospitais de todo o Brasil. Voltando aqui para o nosso telão, para as perguntas que você mandou pelo Pergunta Corona. Roberto, se uma escola estiver contaminada, eu não higienizá-la, mas deixá-la 2 ou 3 dias, se uma sacola, se estiver contaminada, e deixar 2, 3 dias sem uso, não higienizou essa sacola, o vírus perde a ação em 2, 3 dias sozinho? A gente ainda não tem esse tipo de resposta. O que a gente sabe é que o vírus pode ser detectado em uma série de superfícies por um tempo relativamente prolongado. Isso não quer dizer necessariamente que ele tem a capacidade de causar doença. Então, a gente ainda não sabe se ele tem essa capacidade. O que a gente sabe de outros vírus é que depois de um tempo, mesmo se ele é detectado, muito provavelmente ele não tem essa capacidade. Na dúvida, melhor higienizar. Passa uma água e sabão na sacola. O Cláudio, de Sete Lagoas, Minas Gerais, trabalho na portaria de uma empresa, sou diabético e hipertenso. Como posso me prevenir do coronavírus e quais os riscos que corro? Cláudio, você, independente da sua idade, você é um grupo de risco. Então, você tem que fazer higiene, ter um álcool gel na portaria onde você trabalha, evitar levar a mão ao rosto para que você não se contamine. O risco que você corre é realmente de contrair o coronavírus. O Rodrigo de Taboão da Serra. Estão construindo um hospital de campanha na rua atrás da minha casa. Quais cuidados devo ter em casa? O ar vai ficar contaminado? Devo abrir as janelas para ventilar minha casa ou mantê-las fechadas? São as mesmas recomendações de alguém que vive próximo ou longe de um hospital. Então, manter o isolamento social, se o hospital tem as medidas adequadas de controle, e ele deve ter, esse ar que está ao redor do hospital não é um ar de maior risco para a população de uma maneira geral. Então, ele pode e deve manter as janelas de casa abertas para arejar a própria casa, né? Já fiz essa do Paulo. Quem tem arritmia cardíaca está no grupo de risco? Ele está no grupo de risco por ele ter uma cardiopatia. Tem que ficar atento a isso, então. Já fiz a do Rodrigo. A Débora. Tenho um bebê de 3 meses, lavo as mãos a cada amamentação, ao pegá-lo, dar banho, etc. Caso meu marido ou eu sejamos contaminados, quais cuidados precisamos ter? No caso de uma contaminação, no caso de sintomas da doença, no momento inicial existe uma grande eliminação dos vírus. E nesse tipo de situação, discutir com o seu médico a possibilidade de repente, temporariamente se afastar do bebê e alguém realizar esse tipo de cuidado, alguém que não esteja doente.
Rosineide, de quanto em quanto tempo devemos trocar a máscara? Agora está se falando muito da máscara de pano. De quanto em quanto tempo devemos trocar a máscara? A máscara ela sempre perde seu efeito quando ela fica úmida. Então, em torno de 4 a 6 horas, ela deve ser trocada. É isso, gente. A gente termina agora, 11h59, terminamos o nosso combate ao coronavírus, mas eu agradeço muito, doutor Lívio, doutora Maísa, muito obrigado pela participação de vocês aqui no nosso programa, acho que foi muito esclarecedor. Doutora Maísa, quer falar uma coisa rapidinho? Eu gostaria só de enfatizar para quem está em casa que realmente a gente mantém o isolamento. Nós, como trabalhamos com idosos, que a doença chega muito próximo a gente, colegas, mortos, o número de infecções. Parece que a gente está em casa e a gente abranda os cuidados por isso, porque parece que a doença não chegou. Mas é o momento ideal da gente manter esse isolamento. Não podemos fraquejar agora. Pensar que pode pegar em qualquer pessoa e muito mais de forma mais grave, claro, nos idosos. A gente vai rever, você pode rever o combate ao coronavírus no Globoplay. Se puder, fique em casa, lave muito bem as mãos. É o jornalismo da Globo ao seu lado. Agora você assiste às notícias do seu estado. Boa tarde e até amanhã.